Oi, gente, eu sou a Brenda e tá começando mais um episódio do nosso Pod Takes. Oi, gente, eu sou a Jordana e hoje a gente tá recebendo uma convidada super querida, que é diretora, assistente de direção, uma querida, que também foi uma das primeiras ali que começou a falar sobre série, filmes e, enfim, cinema, né, no YouTube, que é a nossa querida Luli de verdade. Bem-vinda! Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite. A gente é muito feliz que você veio aqui hoje. Muito, vai ser uma troca muito legal, né? Vai. Bom, eu tenho muitos jobs na vida, como vocês acabaram de falar, então vai ter muito assunto. Amo. E aí, vamos lá, né? Como é que deu essa sua vontade, primeiro de tudo, de trabalhar no audiovisual? Na época que eu morava em Curitiba, eu gostava muito de ver filme, né? Ia na locadora, pegava, via os extras dos filmes e tal. E aí, nessa época de fazer vestibular, foi quando eu descobri que existe a faculdade de cinema. Porque eu nunca tinha pensado sobre quem é que faz as coisas que eu gosto de assistir. E, especialmente, quem faz isso no Brasil. Porque eu via muito filme gringo, né? Então, eu descobri o vestibular de cinema. Então, prestei vestibular, passei pro segundo semestre. E foi assim que começou minha jornada estudando cinema mesmo, né? Não só como um hobby. E foi isso. Depois eu fui descobrindo várias coisas, assim. Junto com essa faculdade que eu fiz, eu também descobri a New York Film Academy, que muitos anos depois eu consegui fazer o curso lá. Nossa, que legal! Foi por causa do meu canal, né? Que eu fui convidada pra fazer com bolsa lá. Nossa, Caramba, como é que foi? Nossa, foi tudo que eu esperava. Foi maravilhoso. Sério? Que a gente que faz cinema tem esse sonho de É. New York Film Academy, sempre E a gente tá sempre vê ali, na né? vontade. Pois é, e tipo, eu achei que ia ser um pouco redundante, porque eu já tinha feito 4 anos de faculdade de cinema. E aí, quando eu fui pra lá, eu relembrei muita coisa, especialmente de fotografia, que nunca foi uma matéria que eu era muito boa. Mas eu também fui pegando outras coisas, entendi qual que é a diferença que eles trabalham lá, assim, com a maneira de tratar o roteiro, a maneira de se portar no set. Lá tem muito mais regra, tipo, você não pode botar um tripé na rua sem ter uma permissão, sabe? Então tem muitas outras regrinhas e muitas coisas. Então foi muito legal aprender por esse outro lado também, entender um pouco mais de como é que os americanos fazem filmes. Mas foi tipo um curso de cinema mesmo, porque tem vários, né, assim. Você Foi pra... 4 semanas de filmmaking, que é praticamente direção. Sim. Né? Aham. Ah, legal. Nossa. E tu falou que antes tu foi pra Curitiba, né? Tu foi só pra estudar ou tu foi... Não, uma eu questão? morava lá, porque Já eu morava nasci lá. no Rio. Aí com 4 anos eu fui pra lá. Meus pais se separaram, minha mãe pediu transferência e tal. Então eu fiz escola lá, depois faculdade. E aí depois, quando tava terminando a faculdade, morei um pouquinho em São Paulo, odiei. Pois E depois é. vim pro Rio, já faz mais de 10 anos que eu moro no Rio. E o teu sotaque, né? Eu acho teu sotaque... Ele é meio neutro. Ele é meio neutro, é. Agora que ela verdade. falou depois, ela não falou depois. É. Eu olho os vídeos dela e nunca tinha reparado que ela não tinha tanto sotaque paulista, ó. Carioca, assim, é agora sabe? que eu notei. Mas total. pros cariocas chama muita atenção, porque o depois, Chama. essas coisas chamam É. muita atenção. E quando eu fui pra Brasília, acharam que eu era de Brasília. Acho que Já- meu sotaque é tipo qualquer coisa. Lembra Eu acham bastante, não sei você, mas O quê? acham que eu sou paulista. Sim, Muito, total. O pessoal sempre fala, tu é paulista. Se bem que ultimamente o pessoal tem achado que eu sou realmente gaúcha. É tipo, o tu o denuncia. tu. É verdade, o tu é Desse muito... jeito. E aí, como que você fez esse curso aí da New York Film Academy, fez a sua faculdade, e como que você foi pra parte criativa ali de direção, assistente de direção? Você percorreu outras áreas antes? Bom, durante a faculdade, durante a New York Film Academy, eu fiz outras funções, porque acho que faz parte da metodologia de alguns cursos, da maioria dos cursos, de você entender um pouco de cada área. Que eu acho que é essencial para qualquer diretor, sabe? Se você não sabe como funcionam as coisas, primeiro você não sabe o que cobrar, e segundo, você não entende as limitações daquilo. Então, às vezes, você vai pedir coisas que são impossíveis e não levar em consideração coisas que as pessoas precisam. Especialmente como assistente de direção, você tem que entender o tempo de que tudo demora. Tipo, se um diretor de arte fala pra você que ele vai precisar de 40 minutos pra preparar a cena, ele não tá de drama, sabe? Pode até ser que ele consiga apressar um pouquinho, mas 40 minutos não vão virar 5. Então, quando você faz uma pequena imersão em cada uma dessas áreas, acho que te enriquece como diretor, como assistente de direção, como produtor. Então, durante a faculdade, eu fiz assistente de montagem, eu fiz operação de boom, assistente de produção executiva, assistente de platô. Enfim, fui fazendo um monte de coisas e também aqueles curtas que você é o diretor e os seus colegas trabalham nele e vice-versa, né? Tu sempre pegava a direção, assim, o pessoal sempre te empurrava pra direção? Não, porque na minha faculdade ninguém gostava de mim. Meu Deus! Porque era uma
faculdade pública, muita gente veio de escola Ah. pública e eu vim de uma escola muito Ah. cara. Uhum. Eu era bolsista, mas era uma escola muito cara, então eu fui taxada de patricinha, Hum. então eu tive poucas amizades durante a faculdade. E então, quando dava pra eu fazer alguma coisa como direção, eu fazia, senão eu fazia outras coisas, fazia produção e tal. E eu tive um namorado que fazia conteúdo pra internet e ele também teve vontade de ir mais pro lado de fazer vídeos ou curtas que fossem além do YouTube. Então, os projetos dele começaram a crescer e a gente também começou a entender a necessidade de ter um assistente de direção ali junto com ele, porque eu via quando ele ia encabeçar a direção que ele não conseguia dar conta das coisas, ele não era organizado o suficiente para fazer tudo sozinho. Então, a gente fez uma série de documentários chamado Por Trás das Lentes, que era entrevistando pessoas do YouTube. A primeira entrevistada fui eu. E aí, logo, eu entendi a necessidade dele ter um assistente de direção e eu comecei a estudar mais sobre isso. Então, os outros entrevistados já tinha eu lá dando assistência. A gente foi indicado no Rio Web Fest como melhor série de não ficção e melhor direção de não ficção. Que legal. E aí, depois disso, a gente foi fazer um financiamento coletivo. A gente fez o Rio.com, que eu fui assistente de direção dele. Na verdade, eu fui assistente de direção. E aí, depois a gente fez a Eu Existo, que é uma série que ainda tá inédita. Que a gente foi co-roteirista, eu, o Lucas e o Gustavo Cruz, Além do Frame. Os 3 foram roteiristas, diretores, e aí a gente teve uma outra assistente de direção para esse projeto. E a partir do Rio.com especialmente, que foi um projeto que a gente fez na pandemia, eu comecei a pegar outros trabalhos como assistente de direção com outros diretores. Então, alguém via eu trabalhando, me chamava para um job, e aí alguém me indicava, eu comecei a pegar vários trabalhos. Então, as pessoas com quem eu trabalho, elas costumam me chamar de novo. Sim, Que é. pra mim é um Isso é um bem depoimento legal, do Orkut, sabe? Tipo, é uma boa profissional. Significa que é bom trabalhar Aí com vai você. passando É. contato pra outras pessoas, né? E aí, Isso. assim, tu tá sempre trabalhando Sim. também, né? Isso é Você ótimo. chegou a fazer o curso do Chu? Porque muita gente Sim. faz. Ah, eu fiz também. Eu É fiz no ótimo. começo do ano passado. E foi muito bom, porque assim, eu já trabalhava muito como assistente de direção. Eu fazia clipe, fazia publicidade. Fui segunda assistente em algumas coisas de maior orçamento e fui primeira em coisas menores. Mas eu queria muito trabalhar com ficção. E trabalhar com ficção é indispensável que você conheça o Movie Magic, que é o Movie Magic Sim. Scheduling. Parece um Então, monstro, né? Quando você parece um olha monstro. Mas primeiro. é bem mais depois fácil, você acostuma, né? Tem que pegar um pouco O da fluidez desse trabalho, sabe? Porque exige realmente você fazer várias vezes e tal. Mas o Chu, ele dá uns atalhos, assim, muito bons. Ele já dá uns templates, ele dá umas dicas. Então, eu vi o trabalho que eu já fazia sendo mais organizado e também entendendo uma maneira mais fácil de fazer. facilitar, né? Porque agora, pra série que eu fui gravar, a roteirista, que também é a atriz protagonista, ela não sabia o que era uma análise técnica, sabe? Então eu sentei com ela pra gente fazer a análise técnica. Sim. E aí depois no final a gente só, tipo, a gente decupou todas as cenas, depois no final a gente só imprimiu a análise técnica que tinha lá. Cena 1, a gente vai precisar de tais e tais objetos, cena 2 vai precisar de tal coisa. É bom que sai tudo ali, é muito bom. É Isso. maravilhoso. E já que a gente tá falando de assistente de direção, qual foi, assim, o teu trabalho que te exigiu mais, assim, que foi mais desafiador pra ti? E Como AD? Como AD, E se tem algum, né? E o que tu mais gostou de fazer como AD também? Às vezes até o mais desafiador foi o que mais gostou. às sim. vezes tem Desafio acontece. nem sempre é ruim, né? Teve um trabalho que eu gostei muito de fazer, que foi o Like de Milhões. Eu fui segunda assistente de direção, mas durante o set eu acabei exercendo algumas funções de primeiro. E foi um trabalho muito difícil, porque quem assiste ao Like de Milhões vai entender que ele não é nem um documentário, não é reality, mas também não é ficção. Mas ele tem alguns elementos de cada uma dessas coisas. Porque cada programa ele é focado num criador de conteúdo na internet, que meio que bombou nesses últimos anos. Então, a gente tinha que fazer uma pesquisa sobre esse criador de conteúdo, fazer uma entrevista, e algumas dessas pessoas, os entrevistadores viajaram para o lugar onde eles trabalham para conhecer sua casa, sua família, não sei o que e tal. Acompanhar a rotina, né? Isso. E aí, depois disso, essas pessoas contaram algumas histórias pra gente. A gente trouxe alguns desses pra ir pro estúdio pra reencenar essas histórias que eles estavam contando. Tipo, teve uma da Elis Valeriano, que ela faz vídeo de maquiagem, e daí ela contou que uma vez ela tava fazendo uma maquiagem de gorilas. Ela faz essas maquiagens muito realistas, né? Eu Ela tava adoro ver esse tipo. E ela tava com a cara toda verde,
E aí chegou um entregador do Mercado Livre. Coitada. Um vídeo assim, deve ter sido dela. E aí o entregador do Mercado Livre pedia a assinatura dela. Dela, tipo, não, pode deixar aí, sabe? E ela contou essa história e a gente reencenou lá no programa. Então, tinha algumas coisas de documentário, tinha algumas coisas de reality, tinha algumas coisas de humor, de ficção. Então, foi muito difícil a gente conseguir fazer ordem do dia, análise técnica, um planejamento pra tudo isso. Porque a gente tinha 10 dias de estúdio, mais 2 semanas de gravação em loco, que daí eu não acompanhei, quem foi o primeiro AD. E além disso tudo, o roteiro ele era mexido o tempo todo, os roteiristas estavam no set. Nossa. Porque a pessoa contou a história de um jeito na pré-entrevista. Aí na entrevista ela contou de outro. E aí na hora de fazer a sketch, os 2 apresentadores eles tinham um timing de humor muito forte. Então às vezes eles falavam, pô, esse aqui não tá dando o punch que a gente quer. Então os roteiristas escreviam outras versões e tal. Então foi altas emoções. Isso foi esse que episódio. ano? Foi ano retrasado, Ano 2021. retrasado. Ah, sim. Vai ser difícil trabalhar o tempo todo 2022, mudando. desculpa. 2022. Retrasado foi A 2022. gente ainda Mas tá é 2024, sim, total. E você Sim, também trabalhou em edições do Rock in Rio e do The Town, né? Uhum. E aí, você faz também a função de assistente de direção, geralmente? Sim, Como na é que é? televisão é um pouco diferente, né? Então, tem um diretor-geral da transmissão. Porque você esse faz pra trabalho... transmissão. Esse trabalho que eu faço, ele é pra TV Globo e pra Multishow, Bis, enfim, todas essas transmissões que são ramificadas, Globoplay também. Então, tem o diretor da transmissão e aí tem o diretor de núcleo. O diretor de núcleo é o meu chefe. E aí, dentro desse núcleo, que é o núcleo de merchans, que são conteúdo, porque não é só uma propaganda que você vê, tipo, passou no intervalo do BBB e também vai passar no intervalo do The Town, sei lá. Não é o mesmo conteúdo. A gente vai lá com os VJs ou com São as criadores de ativações, conteúdo. né? Tipo Isso. Então, teve uma, por exemplo, que a gente fez com o Fred Nicásio no stand da Vivo. Então, a gente vai lá com o Fred Nicásio, com uma equipe de câmera, a gente faz... Ele dá o texto, às vezes tem TP e tal. E aí, volta pra edição, ali dentro do complexo do Rock in Rio, ou do The Town, ou do Lola, enfim. Tem um compound, que é onde tem toda a galera editando. Então, no mesmo dia que você deve já ser uma gravou... correria. Eu já vi uma foto do Rock in Rio, como que é a galera editando ali, tipo assim, era uma coisa... Eu trabalho com edição hard news também, já acho tenso, então Imagina assim... no Rock in Rio. Imagina no Rock in Rio. E é difícil quando você trabalha com publicidade, porque o anunciante, ele sempre quer que a marca dele esteja mais em evidência, que tenha mais tempo de alguma coisa que é super importante pra eles, mas assim, não é tão bonito na câmera, sabe? Tipo, teve uma ativação que a gente fez que tinha era uma ativação de carro, então tinha um negócio que as pessoas entravam no carro e faziam, tipo, um karaokê. Só que isso é muito legal pra quem tá dentro do carro, né? Filmar de fora não é tão legal, mas a gente tinha que mostrar, então a gente tinha que fazer aquilo ficar interessante. Então tem um pouco desses desafios, assim. E o mais louco de tudo é que você tá lidando com pessoas que estão ali pra se divertir, que é ao contrário de um set de gravação, tá todo mundo focado ali pra entregar um job, uma série, um filme, uma publicidade, enfim. No caso desses festivais, tem muita gente ali pra se divertir, então você não pode atrapalhar o público. E, além disso, as músicas estão rolando, então eu tô sempre com um negocinho desses no ouvido, sabe? Pra não ficar surda. Sim. E dá tempo de curtir o show. E dá tempo de curtir o show. No The Town, a gente adiantou bastante coisa, então no último dia eu não tinha praticamente nada pra fazer. Ai, que legal. E fiquei lá, tipo, e aí, galera, precisa de alguma coisa? Precisa de uma ajuda? Quer que eu segure o rebatedor? Vou ficar aqui vendo o Bruno Mars, mas qualquer coisa, pode me chamar. Mas aí, assim, eu tenho que fazer, nesse caso dos festivais, eu tenho que fazer o que o diretor de núcleo faria se ele pudesse sair do compound. Porque ele fica lá, focado nas edições, nas entregas e tudo mais. Às vezes ele sai pra fazer alguns, pessoalmente. Mas ele me entrega o roteiro e ele fala, ó, nessa parte aqui acho que era bom ter essa imagem aqui, nessa parte aqui pode fazer assim, assim, assado. Ele me dá mais ou menos o que ele quer. E eu vou lá, e aí o câmera tem que ficar de olho na luz e no foco. O cara do som, o câmera também, ele fica com o som, né? Normalmente a gente não tem uma pessoa de som extra. Então o câmera ele faz as duas funções, ainda tem isso. Só que eu tenho que prestar atenção se a pessoa falou o texto certo. Porque o câmera tá prestando atenção no foco, na luz, na exposição e na qualidade do som, eu tenho que entender se ele falou a frase certa. Porque se ele fala, tipo, sei lá, o slogan da TIM era Viver Sem Fronteiras. Se a pessoa fala Viver Sem Limites, já não pode mais. Já não pode. O trabalhar com marcas tem isso, Exatamente. né? Então cidade é diferente, né? Tá rolando música alta pra caramba e você tem que ir lá ficar ouvindo
se a pessoa falou exatamente tudo que tá no roteiro, do jeito Nossa. que tá. É uma capacidade de concentração, assim. Sim, e É muita É loucura. como você falou, não pode atrapalhar também a experiência das pessoas que estão em volta ali É. curtindo o festival, né? Sim, Aí você acha que essa é a grande diferença pra ficção, tipo, total. de Eu acho que é ter isso, esse assim, é você cuidado com a lidar com os marca e fatores também. externos. Porque Uhum. publicidade tem essas preocupações de marca, né? Eu já fiz um job de. Esqueci o nome da marca. Era uma marca de congelados de frango e legumes e tal. Então era uma campanha do ano todo com Michel Teló. Era um negócio enorme, assim. Então a gente tinha pack shot, que é quando você faz o produto bonitão, aquele take no final. Uhum. A gente tinha uma culinarista, que é uma pessoa pra fazer a comida ficar bonita. Nossa. Porque assim, às vezes você pega um peito de frango, grelha na sua casa, ele não fica a coisa mais linda do mundo, né? Sim. Na publicidade ele tem que ficar perfeito com aqueles risquinhos do grill, sabe? Tem Aham. várias técnicas que a É. galera usa, né? Uma amiga Tipo, minha os tava até me contando sucrilhos, isso, Os que é sucrilhos, por exemplo, bizarro. o leite, às vezes botam Não é cola, leite, né? Tipo, É, pra exatamente. muda ficar. tudo, muda tudo. A publicidade é bizarro, assim. Então, nesses casos, a gente tem essa preocupação, assim, da embalagem tá perfeita, do produto tá perfeito. Só que você tem controle total do ambiente que você tá. Uhum. Nesse do Michel Teló que a gente gravou, ainda era na época que tava acabando a pandemia. Então tava todo mundo com máscara, com face shield, com aqueles macacões. Nossa. Então você tem um controle sobre as coisas. E daí, nesses festivais, não. Você tem que lidar com o que você tem. Às vezes você não consegue a imagem perfeita. Também tem Porque- lida com a luz natural ainda, também, muitas Exatamente. vezes, né? E a gente tem que saber, assim, nesse total. horário a gente vai ter que levar mais luz, nesse horário a gente vai ter a luz caindo, então vamos tentar. E tem que ainda caber dentro do horário dos VJs, né? Porque eles estão ali no meio da transmissão. É Sim. verdade, ainda tem E isso. já que a gente tá falando, assim, né, de set de gravação, como que tu enxerga o papel da mulher dentro de set de gravação? E se tu vê alguma mudança desde o momento que tu começou, né, que foi já faz um tempo, e também se tu já passou por alguma situação, assim, que tu, sabe, algum desrespeito, enfim. Eu acho que as minhas situações ruins de set, elas tinham muito a ver porque o pessoal misturou com o profissional. Porque eu gravei muita coisa com meu ex-namorado, na época que a gente era namorado ainda. Então, alguns conflitos pessoais acabaram se entrelaçando ali. Mas a minha experiência profissional, no geral, sempre foi muito positiva. Eu sempre fui chamada para equipes que querem essa diversidade. Então, querem mulheres, querem pessoas LGBT, querem pessoas de minorias. Então, eu sempre tive experiências muito positivas. Eu entendo também que existe uma hierarquia que nem sempre está ligada a gênero, mas que ela acaba ficando mais forte quando tem essa diferença de gênero, tipo diretor de fotografia e AD. Sempre entram em conflito. E se o diretor de fotografia é um homem cascudo, da velha guarda, e você é uma AD, mulher, novinha, vai ter uma dificuldade de você ser divergência. ouvida, de você ser respeitada. Mas eu sempre acho que o melhor é você tentar ser o mais agradável possível, porque você pode ser firme sem ser grossa. Uhum. Então, eu tava dando dicas recentemente pra uma amiga que tá começando a CAD, né? Ela falou, cara, às vezes eu entrava no lugar, perguntava quanto tempo e ninguém falava nada. Aí eu falei, cara, isso é muito comum, você entrar no set, as pessoas não responderem, porque às vezes não ouviram, ou porque falaram, tipo, se for importante ela vai falar comigo, às vezes a gente tá falando com outra pessoa. Então é chegar no sapatinho, do lado da pessoa que você quer Sim. realmente saber a informação. Espera a pessoa terminar de falar com quem ela estiver falando, assim, pra não interromper, né? E falar, licença, fulano de tal, chamar pelo nome, né? Fulano, quanto tempo você ainda precisa aqui pro set, sabe? Seja firme. Não seja desagradável, não seja grossa. Esse é o meu jeito de lidar. Sim. Então, assim, pode ser que outras pessoas que sejam mais brutas consigam bons resultados também. Sim. Mas eu sou muito, assim, tipo, do bom humor, de levar tudo de boa, Com leveza, sabe? né? É. E tem diferença, assim, quando tu dirige e quando tu tá com AD no set? Porque normalmente o Em relação a diretor ou a isso, assim, de diretora. hierarquia? É de função, né? Com certeza Sim. sim, mas Sim, Exato. Tipo, tu vê alguma diferença de como as pessoas te enxergam? Ou não? Eu acho que eu consegui me colocar num lugar muito positivo como AD, porque nos sets que eu fiz, era um clima muito bom e acho que todo mundo meio que se respeitava nesse sentido da função de cada um e entender a importância de um AD. Porque acho que quando você tá num set onde as pessoas não entendem por que o AD tá lá, aí complica. Porque o AD é a pessoa que vai ser chata. Você vai ficar cobrando as pessoas de horário, de entrega, de resultado. Você faz o que o diretor não vai fazer. De
de ficar cobrando mesmo, Sim, de ser chato, né? E todo mundo quer terminar no horário. Então, depois todo mundo tem que agradecer ao AD por terminar no Exatamente. horário, né? Geralmente é isso. Mas É. isso que você falou me lembrou muito uma amiga que ela é AD também. E ela já, assim, já conseguiu alcançar também vários lugares muito bons. Ela trabalha com várias marcas e ela fala exatamente isso. É você ser firme, porque ela também, assim, é mulher e tudo. Então, você olha pra ela, né? Geralmente a galera iria olhar e falar, não vou ouvir o que ela tá falando, não sei o quê. Mas ela fala, não, eu consigo ser firme, fazer vários homens, muita gente me ouvir e sendo agradável, sabe? E Sim, terminando no sim. horário. Então, acho que você saber equilibrar, realmente. Total. Sim. Entender também que as brincadeiras, elas fazem parte do set. E aí tem 2 tipos de brincadeira. Essas brincadeiras que as pessoas fazem que são maldosas, e aí essas não tem que ter espaço no set. E as brincadeiras que muitas vezes a gente vê isso no equipamento, na equipe de elétrica, de maquinária, de câmera. O pessoal fica brincando muito, porque eles não estão mergulhados dentro da dramaturgia daquilo. Eles estão dentro da parte técnica. E essas equipes normalmente são muito masculinas, então eu acho que são as equipes que eu mais tenho dificuldade pra chegar e perguntar, tipo, pô, quanto tempo você precisa e tal. Então, entender que muitas vezes essas brincadeiras, elas não estão sendo feitas de maneira negativa. Essas que a galera faz entre si, assim, Sim. sabe? Tipo, ficar Uhum. zoando, time de futebol que perdeu, e fulano que gosta de não sei o quê, enfim. E entender o momento de você entrar numa conversa que tá super descontraída e falar assim, gente, agora é hora da gente voltar ao trabalho. Uhum. Sei que a brincadeira é legal, mas a gente tá perdendo tempo. Sim. Falar isso de um jeito que não desagrade, que faça ser... Que tenha uma sinergia, né? Que todo mundo tá ali pelo mesmo objetivo. E como você mesmo falou, né, Jordana? Tipo, todo mundo quer ir pra casa no horário. Ninguém quer Ninguém ficar quer ficar fazendo Sem passando horário. horário, fome, né? É. Alimentadinho. E vai E- chegando no momento, né, do set que a pessoa vai se estressando mais, que já Você tá vai ficando passando. cansado, né? É, Com o normal. tempo, é normal. E falando de YouTube, né? Aí você fez a faculdade, começou a trabalhar e tal. E como que se deu essa sua vontade de criar conteúdo? Porque já tem mais ou menos uns 12 anos, né, que você criou o canal. E eram poucas pessoas ali, né? Você, a Carol e tal, assim. Então, como que se deu essa sua vontade de falar sobre cinema na internet? Bom, eu tinha um blog chamado Moda de Verdade. E eu queria falar sobre coisas que eu via, assim, tipo de streetwear. Que não era moda de passarela. Na época eu nem sabia que existia esse nome, streetwear. Talvez nem existisse, né? É. Pode ser que existiu depois. E aí eu falei assim, bom, e daí eu tava na faculdade, eu fiz os meus curtas e tal, eu ganhei um computador que eu tava de férias da produtora que eu era estagiária, daí minha mãe juntou um dinheiro e falou, bom, vou te dar um computador pra você poder editar. E aí eu falei, bom, agora que eu estou de férias da faculdade da produtora, eu não tenho um trabalho da faculdade pra editar, então eu vou gravar um vídeo pro meu blog. E foi assim que eu comecei, porque não existia essa mentalidade toda que existe hoje de creator economy, de todo mundo ser criador de conteúdo, todo mundo ter um vídeo que viraliza. Não existia isso naquela época. Eu mesma não consumia YouTube. Então eu fiz um vídeo pra colocar no meu blog e eu sabia que eu podia colocar ele no YouTube pra jogar ele pro blog, porque eu entendi um pouquinho de HTML. Então eu coloquei no YouTube e a minha ideia já era assim, bom, se eu quiser colocar outras coisas que não seja só sobre moda, eu vou criar meu canal chamado Lully de Verdade. E foi então que começou. Então eu falei de tudo, assim, eu falava de maquiagem, eu falava de acessórios, de moda, de filmes. E começou a dar muito certo em 2013, eu comecei a viver disso mesmo. E eu fui uma das primeiras pessoas, assim, a Carol, ela fazia parte do Bloco X, dentro do Omelete, que era uma coisa, assim, sobre entretenimento, mas tinha muito a ver com maquiagem também. E depois ela saiu, então que ela começou o canal dela, acho que foi em 2012. Então, quando eu comecei em 2011, eu lembro que existia a Kéfera, o PC, o Felipe Neto e o Cauê. Eu Nossa. consigo pensar nisso. Os dinossauros, né? Exatamente. E a Gabi Fadel também, que depois eu conheci ela, a Nossa, gente eu virou amiga. adorava acompanhar também. a Gabi. Esses dias encontrei ela no TikTok. Eu falei, gente, eu Ela acompanhava também pintava o cabelo colorido, não Sim. pintava? Eu adorava É, ela. ela é maravilhosa. Pois é, então nessa época a gente fazia muito porque a gente queria se comunicar. E até algumas pessoas que meio que saíram, né, do YouTube, o Chico Rezende, a Sangerini, essa galera, todo mundo começou querendo se comunicar, querendo encontrar um grupo, sabe? Tipo, comunidade do Orkut. E aí a gente queria só se expressar, então começou a dar muito certo, especialmente porque em 2013 eu comecei a focar muito em cultura. Então eu falei, bom, agora eu vou falar sobre cultura, eu vou falar sobre cinema, livro e só isso. Não vou mais falar de maquiagem, de moda, etc. E então foi um momento que coincidiu, assim, de eu estar no lugar certo, na hora certa, e as empresas começarem a olhar pra internet também.
Então, eu comecei a fazer muita publi de produtos culturais, assim, que tinham a ver sobre filmes, sobre livros, enfim. Acabou foi virando um negócio, mas não era pra ser um negócio logo de Sim. cara. Aham. Aí, meu canal. E hoje tu continua? Já caiu muito, sabia? Já? E isso é uma coisa que as pessoas sempre Sério? me perguntam, por que que eu não posto mais no YouTube? Eu já Sim. cheguei a 380 mil inscritos, uma coisa assim. Não, ontem a gente tava fazendo a reunião pra falar, né, ver o que a gente ia trazer. E a gente falou, gente, ela tem quase 350 mil. E aí a muita gente viu que tu não coisa. postou mais. Tu não Não. Fazia pensa em 3 voltar? anos, Eu né? tava quase chegando em 400 mil. E aí, toda vez que eu posto vídeo, eu perco inscrito. E aí, a minha teoria é de que é porque o meu canal é muito velho. Uhum. Ele tem 13 anos. E primeiro que tem muita conta inativa. Então, as Sim. pessoas que não usam mais o YouTube, sim. o YouTube vai tirando, vai desinscrevendo. E ainda tem aquela coisa que as pessoas falam até hoje, que é tipo assim, putz, eu era inscrito no seu canal e do nada não tô mais. Que o YouTube vai Sim. desinscrevendo, Aham, assim, né? já aconteceu comigo. Nossa, que Então, loucura isso. aí, tipo, eu tô com 348 mil. A gente tá inscrito. Ainda. Obrigada. Amo. Ainda é um número E tu muito não pensa em impressionante, mas voltar pro YouTube não. Não? Porque o ritmo que o YouTube exige não é o ritmo que eu quero dar. Sim. Eu entendi que produzir conteúdo pra internet é uma coisa que eu gosto, que pode ajudar outras pessoas e que pode me ajudar financeiramente também. Mas o tempo e a dedicação que o YouTube exige, especialmente, eu não tenho como fazer um vídeo de 20 minutos por dia, sabe? Uhum. Eu não tô nesse lugar onde eu quero colocar minha energia pra isso. Eu quero trabalhar com audiovisual, eu quero ser AD, eu quero ser diretora, eu quero produzir. Então, o que coube dentro da minha rotina foi os vídeos pro Instagram. Que eu Sim. consigo gravar rápido, eu edito no meu próprio celular e eu já posto. Sim. E eu consigo agendar por lá também. Porque em 2017 eu tive burnout por causa do YouTube. Nossa. E aí, depois disso, eu não consegui mais ter prazer em produzir conteúdo. Perde sentido. Perde o sentido total. É. Porque você tem que voltar a fazer uma coisa que você começou a fazer por prazer, mas de repente ela te dava muita dor e muito estresse. E para as pessoas não faz sentido, tipo, mas é só gravar um vídeo, é só você sentar na frente da Não é câmera, assim, né? sabe? Nossa, se fosse assim. Pois é. Nossa, não, tu tem todo um estudo, uma pesquisa por Sim. trás, né? E quando você não tá bem psicologicamente, você não consegue fazer nada. Até a Sim. coisa mais básica. As pessoas, quando estão em depressão, elas param de tomar banho, elas param de escovar o dente. Então, Exato. tipo, mesmo uma coisa que me trazia muita alegria, tava me trazendo muita angústia. Sim. Então, depois de 2017, eu tentei alguns outros formatos. Eu comecei a fazer uns vídeos mais ensaio, né? Tanto é que eu fiz o Analisando o Cinema, que são trechos mais longos de analisar uma cena e analisar o que aquela cena quer dizer pro filme inteiro. Mas isso demorava muito pra fazer. Sim. Então, eu fiz também um vídeo sobre a mudança na Lei de Incentivo à Cultura, que era a Lei Rouanet. Nossa, é um tipo de vídeo trabalhoso, né? Então, essa mudança na lei saiu no começo de abril, o meu vídeo saiu no começo de maio, foi um mês depois. Mas não tinha nenhum veículo que tinha dado o nível de informação que eu dei. Tipo, o que que muda, quais são os impactos dessa lei, fazer uma análise realmente densa, assim, sabe? Tudo que eu olhava, tipo, Folha, Globo, nada disso tinha o que de fato estava mudando. Só dizia que estava mudando. Uhum. Então, eu demorei um mês, eu paguei um editor pra fazer a edição, o motion, pra explicar, Nossa. tipo, com gráficos, o que que Nossa. mudava e tal. E assim, é um ótimo material de estudo, mas ele não se paga. Sim. Então, eu comecei a broxar bastante, assim, do YouTube. Isso foi em que ano que tu teve esse burnout? O burnout foi em 2017. Aí, em 2017. 2018, eu ainda tava trabalhando, mas, tipo, tentando e não conseguindo. E aí, em 2019, eu dei um tempo off. 2020 foi a pandemia, então eu resolvi transformar todos os meus conteúdos do YouTube em podcast. E aí, foi uma sim. coisa que me deu muito prazer. Que a gente vai E falar aí- depois também, né? E aí, no ano passado, 2023, o meu noivo, ele sempre me deu muita força pra voltar a produzir conteúdo. E aí, eu comecei a encontrar esses formatos, assim, de Instagram, de Mais TikTok, que eu rápidos, né? consigo... Exatamente. Sim. E aí, eu voltei a ter prazer em fazer isso. Foi Sim. quando eu percebi, assim, que eu não tava mais fazendo por obrigação, mas sim por prazer. E agora, isso tem sido um norte muito forte pra mim. Porque quando eu comecei, foi por prazer. Sim. Claro. E aí, perde muito do sentido. As pessoas veem, tipo... Eu já tive publicidade que eu gravei, mandaram um briefing, eu gravei, mandei pra aprovação e falaram assim, cara, a Luli tá com muita cara de caidinha, assim, tipo, muito Nossa, tristinha, cansada, não vamos É postar, não. diferente do que é, né? E aí a publicidade caía? Caiu. Gente, Luli. E não deixavam nem tu gravar de novo. Tipo, porque às vezes eles até. Aquela Mas aí tu não específica queria. não tinha tempo, Não tinha tempo. porque Ah. tinha um prazo lá de gravar. Mas é muito Nossa. doido isso, né? Porque eu comecei agora, tem 3 anos que eu tô na internet. Mas eu consigo sentir quando virou um trabalho, assim, de fato, eu receber por publicidade.
parece que entrou um peso em mim Uhum. e aquilo parou de ser prazeroso, porque eu tinha que gravar pra subir meus números e o engajamento, e aí ficava aquela coisa, se teus números caíam, a publicidade já não entrava direito. É uma É uma pressão. pressão. E aí eu até falei, nossa, eu acho que eu quero desistir, não quero mais isso, porque a tua cabeça fica tão pesada. Acho que eu até falei contigo, né, Aham, disso. sim. E aí agora que eu voltei a ter esse prazer em gravar, em postar, em fazer as coisas do meu jeito, sabe? Sem pensar o que vai vir. Tem Sim. momentos que eu paro, assim, e fico também, tipo, nossa, eu gosto de fazer isso, mas eu não tô afim nessa semana ou nesse período aqui. Sim. E aí eu aprendi, tipo assim, a realmente respeitar o meu corpo, a minha mente. E falar, não vou gravar, beleza, vai ficar sem conteúdo, tudo bem. Mas eu vou respeitar, sabe? Sim. E aí depois, quando volta essa vontade, eu me sinto bem de novo, aí eu falo, nossa, faz sentido. Aí você É. enxerga o sentido da coisa. Sim. Então, isso faz Sim. muito, Fica bem muito melhor, sentido, né? né? O Whindersson falou bastante sobre saúde mental em 2019, né? Que ele mesmo teve Sim. depressão, ele tava no auge do canal dele, ele falou disso. E eu tava passando por isso em 2017, então eu não tinha muito com quem conversar. Porque com todo mundo que não entende dessa área, você vai falar, a pessoa fala, nossa, mas como assim você teve burnout e você é freela, sabe? Você é autônoma, você não tem Aham. chefe, você não tem horário de trabalho. E é justamente porque você não tem chefe, você não tem horário de trabalho, que a cobrança é muito maior, porque é você Muito. consigo mesma. É. Eu tava trabalhando feriado, tava trabalhando no final de semana, trabalhando de madrugada. E não tem troca com outras pessoas, né? É um Exatamente, trabalho muito muito solitário. individual, é. Hum. Eu fico pensando assim, às vezes a gente quer falar, conversar, sabe? Trocar uma ideia, tipo, o que é isso? Será que esse assunto é legal? Aí tu acaba conversando com outras pessoas que não Sim. sabem até muito, né? É verdade. E hoje em dia estão falando bem mais, né, sobre saúde mental, De então. creator, especialmente. Sim, muito, Sim, né? sim. Agora, acho que. Não sei se. É realmente. Não sei exatamente o que ela tem, mas, por exemplo, a Vanessa, agora no Big Brother, né? Sim. Ela. Não sei se você viu, mas ela. A Vanessa Lopes. A Vanessa Lopes, isso. Ela deu sinais ali de que alguma coisa estava errada, né? A gente não sabe o que é, nem pode fazer um diagnóstico assim. Verdade. Mas eu acho que é uma pessoa que talvez venha sofrendo ali com uma pressão há bastante tempo e de repente. E ela cresceu com o celular, né, com as redes, e ela agora... é geração Z agora, né? Então, tipo, ela Então, é acho muito que a nova, pressão... já cresce nesse mundo virtual, sei lá, e vai pro Tem uma mundo. coisa também que pouca gente fala, que eu percebi o tanto que as pessoas estavam próximas de mim conforme meu canal estava grande ou caindo. Porque eu tive um pico, eu fui crescendo assim, de 2014 a 2016, foi a melhor época do meu canal. Porque teve Copa do Mundo, teve Olimpíadas, eu fui chamada pra muito job. Então, tipo, tava tudo acontecendo, eu era a pessoa no lugar certo, na hora certa. E eu tinha muito amigo naquela época, muito amigo. E aí, depois do burnout, tchau, galera sumiu. Que loucura, né? E aí, É bem esse negócio assim. da Vanessa Lopes e a Poca também no BBB me fez pensar muito a respeito Sim. disso, assim, o tanto que a gente vive pela aprovação alheia e o quanto faz falta essa bajulação o tempo todo. Eu vejo, assim, eu já trabalhei com a Poca, ela é uma fofa, eu amei trabalhar com ela. E assim, ó, analisando só a jornada dela no BBB, eu sinto que ela sentia falta um pouco dessa bajulação, dessa reafirmação positiva. Sim. Porque o BBB é uma mega pressão psicológica que você tá vivendo ali. Total. Tipo, por mais que você tenha boas relações com outras pessoas, todo mundo é seu competidor. Sim. Imagina Todo mundo quer você- chamar atenção, né? Imagina assim, se você viaja, fica com saudade do seu cachorro, da sua mãe, do seu namorado, falando com essas pessoas, imagina no BBB onde você não pode falar com elas. E não sabe o que tá se passando também. É, tipo assim, pelo amor de Deus, eu queria pedir um conselho pra minha mãe, sabe? Não tem como. Pra ligar, não Então eu pode. sinto que, além dessa coisa da Vanessa Lopes ter crescido com o celular e ter bombado muito jovem também, eu acho que também tem um pouco disso que eu observei na época que a Poca também foi pra lá. A Carol Conká também perdeu um pouco da noção da realidade, porque ela não tinha a bajulação dela. Sim. Então, eu acho que isso acontece com gente famosa. Eu não tô falando que isso é uma coisa de quem é mau caráter. Não existe isso, Não. assim. É uma coisa meio egóica, Isso acontece com né? todo mundo. É. Todo mundo, quando você tem muita gente falando o que você quer ouvir, você vai achar que você tá abalando. E quando você não tem esse reforço, você perde um pouco o chão. Você Sim. perde um pouco da noção da realidade, do que é certo, o Sim. que é errado. Também sem passar pano pras coisas que a Carol Conká falou, tá, gente? Mas você mencionou a Carol e eu recebi aqui, quando ainda eu tava sozinha, a diretora do documentário, a Patrícia Cupelo. E aí ela mencionou justamente isso, assim, não passar pano, porque ela fez lá, a gente sabe que foi errado e tudo, mas ela conta da experiência dela como diretora, do tempo que ela passou ali com a Carol e tal,
E como que a gente tem que olhar a pessoa também, assim, o que ela passou na vida, o passado dela, quais são os motivos que levam ela a ter aquele gatilho ali, né? Quais são os gatilhos que levam aquilo ali. Então, ela falou muito sobre isso, assim. Eu acho que. Eu acho que essa o coisa quanto a gente tá disposto a perdoar homens brancos e não mulheres pretas. Exatamente. A gente vê a diferença, né, do tratamento que foi pra ela e pra outras Pra pessoas outras que foram. Da Dolabella, gente. É. Venceu a Fazenda. Pelo amor de Deus. Venceu. É verdade. Ele Não. venceu, é verdade. Não, e ele lançou música essa semana, né? Ai, Aham. putz, E ele lançou uma falando. Ai, 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 gente, eu queria aquela opção, desver. desver, Por favor. Falando. Que você tava com saudade da Vanessa, não era? Ai, gente. Essa música, pra mim, é a Infelizmente, eu vi prova de também. que o filme da Barbie é um documentário. Sim. Ele lá com aquele violão e eu tendo que ver aquilo. Eu falando, cara, sorte da Vanessa Camargo, que ela não vai precisar reagir a isso ao vivo. Ao vivo. Ela vai ver só a gravação dele ali, beleza. Depois ela vai Aham. viver com ele, mas... Não, esses dias Sério, teve se alguma se coisa. fosse eu ia dar muita risada, também. cara. Eu não sei ser romântico, eu ia começar a rir num nível. Não, e você Ridículo. falou do filme da Barbie ser um documentário, né? Esses dias eu vi alguma coisa de briga de uns caras na praia, tipo, eram vários homens, assim. Aí todo mundo. Aí botaram a imagem da Barbie embaixo e falaram realmente: Barbie é um documentário. Falei, cara. Ai, gente, É não. isso. Cara, tem um outro filme que eu acho que é um documentário disfarçado, que é o Idiocracy. Eu não vi esse. Vocês nunca ainda, viram? não. Gente, esse filme é sensacional. É com o Luke Wilson, ele é cobaia de um experimento do exército. Ele e uma mulher que é uma prostituta são colocados numa cabine de criogenia pra testar se a pessoa, tipo, fica preservada nessa cabine. Então, o objetivo era fazer durante 5 anos pra ver como é que ia ser no final desses 5 anos. Só que aí, por causa de um erro lá da galera, eles ficaram 5.000 anos. E Gente. aí o filme mostra que as pessoas mais estudiosas, mais preocupadas com o meio ambiente, não sei o quê, essas pessoas elas acabam tendo menos filhos. E as pessoas que não estão nem aí, elas têm muitos filhos. Então, a teoria desse filme é que a humanidade foi emburrecendo. Gente, adorei, já quero ver. Parece E aí, maravilhoso, é. tudo tem propaganda. Tipo assim, as roupas das pessoas têm vários logos de propagandas. É muito, eu juro, é sensacional. Esse filme você Tá olha e em você fala algum assim, cara, eu eu acho que só na ilegalidade. Ah, Não é só legalidade. na Eu acho que a vai gente sair vai ter do- que. Vai na ter que dar ilegalidade. os nossos pulos. É porque a grande mídia não quer que vocês vejam. Pois é. Tipo Aqueles isso. cortes de teorias da conspiração que botam no TikTok, né? Aí Sim. volta com alguma coisa, às vezes tá esmagando alguma coisa, já viram que fica um sim, negócio Nossa, embaixo? cara, aquilo eu não consigo prestar atenção no. Como é que as pessoas conseguem prestar atenção em Mas duas coisas ao mesmo Pior tempo? que consegue. Cara, eu não consigo. Eu vejo fico tudo que é rede nervosinha. social, eu vejo sem som. Porque, justamente, Sério? a maioria das vezes o som não tem a ver com a imagem. Ah. É uma música, aí bota o tem vídeo e aí tem a Aí tu legenda. só É. lê pela legenda. Né? É. E já que a gente tá falando, né, desse meio, enfim, de criadores, a gente sabe que tu e a Carol são muito amigas, né? Besties. muito Você vai ser madrinha fofas. dela, né? Sim, madrinha de Eu vi, casamento. eu- Muito Sabe? lindas. E como que vocês ficaram? Aqui elas. Muito Oh. lindas. Fofíssimas. Como é que vocês viraram amigas, assim? Foi nesse meio do YouTube? Como é que foi? Eu não me lembro a primeira vez que a gente se falou. Eu me lembro que ela foi lá em casa, a gente gravou, tem uma foto, acho que a primeira foto que a gente tirou juntas foi na Cobal, e aí tem o Cristo Redentor no fundo, assim, tipo, Ai, mó legal. bonitinho. Mas eu me lembro que a nossa amizade se aproximou muito durante uma Comic Con. A gente, eu, ela, a Foquinha, a Maíra Medeiros e mais umas outras meninas, e a Mabê, que depois virou sócia da Carol, né, no podcast. Sim. A gente fez um grupo porque a gente ia entrevistar o... como é que é o nome? O cara que faz o Barney do How I Met Your Mother. Ai, como é que Ah, é eu o sei nome quem é, dele? mas eu não lembro. Tem o nome 3 dele. nomes. Eu tô com o Neil deGrasse Tyson na cabeça, que com certeza não é. Gente, eu pra nome, eu sou péssima. Neil Patrick Harris. Isso. Neil Patrick Harris. A gente Eu tava com ia entrevistar... a imagem dele na mente. A gente ia entrevistar o Neil Patrick Harris e a Mabê, ela trabalhava na Netflix. Então ela fez esse arranjo todo porque era por causa do Desventuras em Série. E aí a gente fez a entrevista e tal. E durante a CCXP, a Carol foi entrevistar o Vin Diesel. Ai, que Deus, daquela polêmica. E aí eu vi ela Da saindo, polêmica. falando assim, amiga, tô saindo da CCXP porque eu vou entrevistar o Vin Diesel, amanhã a gente se vê. Uhum. Beleza. Aí, depois a gente teve esse grupo lá de entrevista com o Neil Patrick Harris e ela falou assim, cara, foi muito estranha a entrevista, não foi legal, não tô Imagino. sentindo, eu acho que tem alguma coisa errada. E aí a gente, tipo, não,
vai ficar tudo bem e tal. E ela editou um pedaço da entrevista, tipo, cortou assim, montou o áudio e tal, e mandou pra gente. A gente falou, gente, não tem como você postar essa entrevista. Eu falei pra ela no privado, eu falei assim, olha, se você postar essa entrevista sem falar nada, só como uma entrevista normal, as pessoas ou vão normalizar esse tipo de comportamento, ou vão achar que você é burra, porque você não viu isso, mas eu mesma não saberia o que fazer nessa situação. Sim. Tipo, acho Tipo, que ninguém na hora começa. Não tem como reagir, né? E ela Foi tava, muito... tipo, representando a Warner ou uma coisa ela assim. tava, ela mesma, Não, o ela veículo tava, dela. mesma. ela já tinha Ah. saído, né, do Eram 2 Omelete, veículos que tinham conseguido uma exclusiva com ele. Hum. Era ela e a ESPN. Então, eu falei pra ela, assim, eu acho que é muito importante você fazer um adendo nesse vídeo, porque outras mulheres jornalistas, estudantes de jornalismo, podem acabar passando por uma situação dessa e vendo o seu vídeo, elas vão saber como se preparar pra uma Sim. situação assim. Porque eu mesma já fiz várias entrevistas e nunca tinha imaginado que isso poderia acontecer. E aí, quando saiu o vídeo, teve todo esse backlash, as pessoas xingaram horrores ela, daí todo mundo lá do grupo a gente juntou pra mandar uma florzinha pra ela. Que amor. Então a gente fortaleceu muito a nossa amizade nisso, assim, a amizade fortalecida na diversidade. Que amor. E durante o período que eu trabalhei na TNT também, eu ficava direto na casa dela. Eu ficava, Uhum. tipo. Isso foi que ano, mais ou 2018. menos? 2018. Eu fui pra São Paulo 2 vezes por mês nesse período. Uhum. E aí eu sempre ficava na casa dela, a gente ficava vendo Friends juntas, vendo Grey's Anatomy. Que amor. Ficamos besties. Amo. Ai, adoro. E você falou que você já entrevistou várias pessoas, de tudo. Tem alguém que você gostou muito de entrevistar, alguma coisa? Eu acho que tem 2 pessoas que foram marcos muito especiais pra mim. O Tom Hanks, que eu entrevistei na Itália. Ai, que legal. Foi muito, muito legal. E foi Ele uma parece viagem ser super gente boa, assim. Sim, ele foi assim. super simpático. É. E foi uma viagem muito especial, assim, porque a gente foi pra Florença, que é uma cidade Ai, que histórica, lindo. sabe? É muito bonita. E além disso, foi várias entrevistas no mesmo dia. Além do Tom Hanks, teve o Ron Howard, que era o diretor. Teve o Dan Brown, que era o autor do livro, que era o filme. Tinha a Felicity Jones, Ai, o que Omar legal. Sy, aquele indiano que também tá no filme, que depois veio a falecer. E foi muito especial, assim. Ir pra Itália, nunca tinha ido, sabe? Foi uma coisa muito legal. E teve uma outra pessoa também que eu entrevistei, que não foi, assim, nessas condições incríveis, mas era uma pessoa que eu admirava muito, que era o M. Night Shyamalan. Ai, que nossa, tudo! que legal. Gente, eu imagina. amo. Eu amo muito os filmes dele, também. tipo, Também eu era gosto muito fã. bastante. Na época da faculdade, eu entrei na faculdade por causa dele, sabe? Só que eu não Uhum. consegui uma exclusiva com ele. Eu consegui uma pergunta no tapete vermelho, vai! Ah, sim. E Foi aí aonde? isso- Nos Estados Unidos? Não, foi aqui em São Foi aqui em Paulo. São Paulo. Ah. Aí eu fiquei mega nervosa e tal. Tem um print que eu tirei, que depois eu até postei no meu Instagram, que é eu com aquela cara meio derretida, assim, tipo, caraca, acabei de ver a pessoa que me inspirou a fazer tudo que eu fiz, sabe? Aham. Que bacana. E é muito difícil, porque o momento de você fazer uma entrevista exclusiva, você sabe que você vai ter 5 minutos. Sim. Então, se você se embolar, se você gaguejar e tal, você pode voltar. Vamos começar de novo, vou começar aqui e tal. Se você se embolar no idioma, tá tudo bem. Sim. Só que no tapete vermelho é tipo uma pergunta e vai. E se a pessoa não capta a sua pergunta, se ela não embarcou, ela tem várias outras pra responder. Sim. Então foi muito assim, tipo, sem muito preparo. Eu fiquei sabendo no dia que eu ia poder fazer uma pergunta pra ele. Enfim. E ele foi super Foi o fofo. Foi o fofo. fofo. Ah, legal. Muito legal. E aí, a gente tava falando sobre você ter. Tava no YouTube, agora você produz mais pro Instagram. Você vê muita diferença do público do YouTube pro do Instagram? Ou você acha que a galera migrou de lá? Assim. Eu acho que a diferença de consumo é bem diferente, né? Sim, Porque sim. hoje em dia é tudo muito mais rápido. YouTube antes era, né, 20 minutos e tal. Mas como que você vê essa diferença? No YouTube, eu acho que tinha muita gente que digitava lá, por exemplo, o que é novela e vague? E aí caía no meu vídeo. E aí, às vezes, a pessoa nunca nem me viu. Então, hoje em dia, eu conheço muita gente que fala assim, uma vez eu vi um vídeo seu porque eu tava estudando pra uma prova de não sei o quê. Uma vez eu vi um vídeo vários seu. vídeos da Carol, inclusive, assim. estudando. Não, um professor na faculdade que ele não dava aula. Ele botava os vídeos da Carol. Eu Assim, sentem aí, vão assistir a aula. era a Já Carol aconteceu Moreira. daí. Aí também tem isso. Um professor ou uma professora Sim. colocou seu vídeo pra mim na aula. Então, a pessoa viu aquele vídeo, ela pesquisou aquele assunto. E nem sempre ela virava uma fã ou uma seguidora. No Instagram, você vê o que você segue. Então, se a pessoa me segue, ela vai ver mais de um vídeo meu. Sim. E é muito difícil o sistema de pesquisa no Instagram, né? Se você quer pesquisar aquele assunto, tem que ir pela hashtag, e muitas vezes privilegia o que tem mais visualização, não necessariamente o que é mais aprofundado, às vezes tem hashtag nada a ver. Tem o tempo de tela também, que conta muito, né? Pro teu vídeo engajar, então... Então, assim, eu percebo que quem tá vendo os meus vídeos no Instagram são pessoas que já me seguem, que já me conhecem,
No YouTube, às vezes, era meio aleatório. Tinha muita gente que me acompanhava, mas muita gente que caía por causa da pesquisa. E eu vejo muita diferença entre o Instagram e o TikTok, porque são os mesmos conteúdos que eu posto. Tudo que eu gravo dentro do aplicativo do Instagram. E aí, depois eu salvo e posto no TikTok também. E Eu às faço isso vezes. também. Às vezes tem uns assuntos no Instagram que não rendem e no TikTok rendem polêmicas. Muda muito, E né? vice-versa. Sim, é real isso. E às vezes é o contrário, exatamente. Às vezes eu acho que vai super render no Instagram. Aí, beleza, no TikTok, cara, Sim, várias muda discussões, não sei o que. Eu muito. fico. Pois é. E no TikTok também tem muita gente que comenta falando assim: caraca, eu vi essa menina, os vídeos dessa menina no YouTube. Caraca, por onde ela anda, sabe? Eu com a Tô aqui. Gabi, quando eu achei ela, eu falei, eu te seguia no YouTube, que bom que eu te encontrei. É isso aí, tem muito comentário Aham. assim. Sim. E agora eu queria falar contigo, né? A gente queria falar sobre o laboratório, né? O teu Uhum. podcast, o Laboratório de Cinema. A gente estava escutando até e a gente viu, assim, que é uma verdadeira aula É de uma cinema. faculdade, tipo, você coloca todos os movimentos lá, Exato. Tem tudo. montagem, Novela Vague, cinema soviética. brasileiro, cota de tela. E a gente queria saber se tu viu, se tinha, assim, uma demanda para podcast nesse sentido, como é que foi para te criar, se foi ali na pandemia, né? Como que foi essa questão para ti de começar a criar como podcast, né? Sair do YouTube e ir para podcast. Bom, eu sempre quis uma maneira de organizar o meu conteúdo do YouTube. Porque eu até falo isso na introdução do Laboratório de Cinema. Tem vídeos de 2012 que comunicam com vídeos de 2019. E só eu sabia que eles tinham uma relação. Então, quem fosse muito, muito atento, que estivesse me seguindo todo esse tempo. Então, eu resolvi separar por temporadas. Então, essas duas aqui. Essa aqui é a temporada 4, que é cinema brasileiro, e a temporada 5, que é história de cinema. Então, tem a primeira temporada, que é sobre fazer filmes, a segunda é sobre fazer crítica, e a terceira é sobre fazer roteiro. E aí, a quarta é sobre cinema brasileiro, e a quinta é Eu de ouvi história de toda cinema. do cinema brasileiro. Adorei. É a minha favorita. Eu amei, Eu amei, amo essa amei, temporada. Muito boa. É muito bom. É de história de cinema, eu gosto bastante. Porque eu tô sempre lendo. Eu sou muito bom aqui, né? Pois é. Sempre lendo sobre cinema, sobre história de cinema. Então, e aí eu queria muito organizar os meus vídeos do YouTube. Eu queria que eles não estivessem disponíveis só num lugar. Porque eu tinha muito medo. Tipo assim, cara, se do nada o YouTube resolve deletar todos os meus vídeos, acabou, né? Nossa. Então, assim, eu tenho um backup de todos os vídeos num HD. Mas, além disso, também eu queria atualizar, eu queria organizar, eu queria que fizesse uma coisa assim bem... Tipo, esse foi o meu projeto de vida, tá aqui bonitinho, sabe? Sim. E muita gente perguntava se eu não tinha vontade de fazer um curso de cinema, montar, né, daqueles marketplace que a galera... Teve uma época que tava muito bombando isso. Pandemia, super, Você não podia falar que você era creator, já vinha alguém querer oferecer pra você. Ah, por que você não faz um curso pra vender? Sim. E assim, eu estudei numa faculdade pública, eu ganhei o curso da New York Film Academy, eu ganhei, mas eu fiz parceria, né? Sim. Mesma coisa com a Academia Internacional de Cinema e TV, Academia Internacional de Cinema. O único curso, eu acho mesmo, que eu paguei mesmo foi o do Chu. Todo o resto eu aprendi de graça. Pagando com o meu trabalho ou de graça porque era uma universidade pública. Sim. Mas eu acredito muito que a gente precisa democratizar o acesso ao ensino em cinema. Porque o cinema, o curso de cinema ainda é muito uma coisa de filhinho de papai. Ainda é muito aquela coisa do garoto mimado da PUC que quer ser diretor de cinema, sabe? E a gente precisa de gente da base para fazer filmes. Primeiro, pra gente ter histórias diferentes. E segundo, porque a gente precisa de pessoas em cada uma dessas etapas dessa pirâmide toda, sabe? E veio daí também a minha ideia do Marmita de Cinema, né? Que é outro projeto que eu comecei com o Caio. Que é da gente entrevistar pessoas que fazem cinema que não são famosas, sabe? Isso é muito tipo, legal. Ah, legal, vamos entrevistar o Kleber Mendonça Filho? Show, mas vamos entrevistar, tipo, esse cara aqui que trabalha com chefe de elétrica, sabe? Que tá em um monte de filme e ninguém sabe. Então... Que faz a roda girar, né, do audiovisual. E aí a minha intenção era que o Laboratório de Cinema servisse como um pontapé inicial para quem quer trabalhar com audiovisual e não entende muito a dinâmica. Por isso que tem um episódio que é super importante, que é como é um set de gravação, né? Então, você entende quais são as hierarquias, onde é que você pode entrar, o que você pode começar a fazer, o que você pode se oferecer para fazer. Você, em tal função, o que você pode fazer, o que você não pode. Sabe, tipo, se alguém pedir um 3 tabelas, você pode dar um 3 tabelas. Agora, se alguém pedir pra você desconectar uma tomada, você não pode desconectar uma tomada. Então, é esse nível, assim, de cada um no seu quadrado. Que eu acho que a pessoa não precisa passar por uma faculdade de cinema. E existe a possibilidade de você trabalhar com audiovisual vindo de qualquer
camada social. Sim. E a gente não tem muitas opções de cursos gratuitos. Nossa, quase nenhum, né? Quase De nenhum, é. audiovisual. Pois Você é. vai olhar, é sempre super caro, né? Sim. E tu É. pensa em voltar ou já fechou o projeto? Assim, o laboratório eu considero que ele já é um projeto fechado, porque dava bastante trabalho, assim, especialmente Sim. a do cinema Imagina, brasileiro. tudo organizadíssimo. Com links pra você ler É. tudo depois. Como é Ele que tu se organizou? Tipo, como No é que Trello. foi? Trello? Adoro, eu uso direto Eu também uso Trello. Eu sou Cara, o meu Trello do tinta. laboratório de cinema é uma coisa perfeita, assim, eu nunca arquivei ele, porque ele é muito bonitinho, Sério? assim, com as cores e tal. Imagina. Legal. E todos os links estão lá, e daí todos os links de onde tá o podcast, porque eu Sim. usei uma plataforma chamada Anchor, que Uhum. depois foi comprada pelo Spotify. Sim. Então, isso faz com que ele esteja disponível no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, tudo isso. Então, eu tenho lá todos os links de onde ele tá e os links que eu referencio. E por isso que eu digo que é um podcast interativo, porque ele Sim. tem os links para você fazer a sua pesquisa além dos episódios do podcast e também tem convites a fazer um exercício. Que Uhum. legal. Então, alguns episódios, especialmente da primeira temporada, tem assim, escreve no papel o que você acha, que não sei o que tá faltando, blá, blá, blá. E aí, se você quiser, tira uma foto e me manda no Twitter ou no Instagram, sabe? Sim. Que legal. Então, tem muita gente que vem falar comigo Que ainda no... interessante mesmo. Até Eu hoje que tava tá vendo, descobrindo. eu acho que tava vendo um stories teus que apareceu na retrospectiva do Spotify. Teve Uhum. gente que, tipo, Eu tá ali vi, consumindo, né? Muita gente, eu vi que você Por mais que postou. seja um projeto Sim. fechado, muita gente vai ouvir, fica ali, né? As É. pessoas estão consumindo, quem gosta de cinema. Quando eu botei cinema brasileiro, foi o primeiro que apareceu. Ah, legal. Porque eu É. queria voltar a lembrar, porque como na faculdade a gente tem uma matéria só, né? Sobre Uma ou cinema duas, brasileiro, eu tive uma só. eu acho que é uma só, cinema É, brasileiro. cinema brasileiro. Ah, não, eu tive duas, que foi cinema brasileiro, era moderno, uma coisa assim, que eles chamavam. não, eu Acho que já na minha era- grade eram duas. Eu E. tive, tipo, cinema clássico, aí depois contemporâneo, e daí cinema brasileiro mesmo. Não, eu tive dois, que aí pegou a parte da retomada. Aí sim, mudou. o meu já Pois foi é, tudo eu junto. na faculdade eu não tive essa diferenciação. Eu tive aula de história do cinema. E aí, em alguns momentos, a gente pegou cinema brasileiro. Mas eu fui aprender muito mesmo por causa do Canal Brasil. Sim. Eu fui convidada para trabalhar lá em 2019. Eles viram em mim um potencial que eu mesma não conhecia, Que sabe? legal. Porque eu não me considerava uma entusiasta do cinema brasileiro. Eu gostava de cinema. Então, às vezes eu gostava de filme brasileiro, às vezes eu não gostava, mas beleza. E aí, por causa do Canal Brasil, eu cobri muitos filmes, eu cobri o Grande Prêmio de Cinema, eu cobri o Prêmio de legal. Música, entrevistei muita gente. E aí, eu quis fazer uma série de vídeos que é sobre a história do cinema brasileiro. Então, tem um episódio no podcast que é o compiladão de tudo. E lá no YouTube do Canal Brasil tem esse compiladão. E depois tem cada um dos períodos da história do cinema brasileiro desmembrados. Com filmes mais importantes de cada época legal. e tal. Tipo, uma coisa que eu acho que eu nem sei se eu cheguei a aprofundar na faculdade. Que a gente tem a porno chanchada. Mas ela existe porque antes a gente teve a chanchada. Sim. Então, o que uma coisa tem a ver com a outra, sabe? De onde é que veio essa nomenclatura e tudo isso. O primeiro cinema no Brasil, quais são os Sim. primeiros filmes que foram gravados aqui. Sim. O primeiro filme que foi gravado no Brasil, a gente tem um fragmento que não dá nem um segundo. Sim, é E verdade. passa, a gente vê na faculdade, né? Deixa eu ver. Isso. Pois é, Que e aí, dentro dessa temporada do cinema brasileiro, eu também me propus a fazer uma atualização das coisas que tinham a ver com projetos de lei. Porque isso é uma coisa que muda muito, né? Então, as outras temporadas, eu tinha alguns adendos muito mais porque eu mudei de opinião ou porque eu tinha vivenciado alguma coisa diferente, daí eu queria trazer um extra. Mas no caso da temporada 4, tinha muita coisa que tinha mudado objetivamente, né? Não subjetivamente. Então, a gente tinha a lei de incentivo à cultura, que mudou, a lei do audiovisual explicada, a lei da cota de tela, que era um vídeo de 2012, na época que estava Sim. começando a cota de tela, e aí eu super atualizei para o que isso se tornou. E durante isso tudo, como eu falei, eu estava fazendo isso na pandemia, era durante a época do governo Bolsonaro. Então, Sim. era realmente um campo minado, assim, não dava para saber o que ia se manter, o que ia ficar, muita coisa caiu. A Ancine não existia na época que eu fiz. Sim. Então, o podcast. Então, tinha muita coisa ali que eu fiz uma série de vídeos ali explicando por que existe a Ancine, né? Por que a gente precisa É. de Sim, eu vi. incentivo público ainda, de alguma Sim. forma. Enfim. E aí, É, todos esses adendos, todos maravilhosa. esses extras estão lá. Esse do Canal Brasil tá no Canal Brasil? Uhum, no Ai, YouTube que do No Canal legal. YouTube Brasil. deles. Legal. Aí tá como vídeo, então. Isso. Tá.
E aí você mencionou agora aqui, vou até pegar minha cola, porque acho importante a gente falar Que é sobre um isso. bife que a gente vai Você estava falando sobre a lei de cotas e tudo, Uhum. e agora a gente teve, né, essa mudança recentemente, teve um projeto de lei aí, que é para ampliar o período de vigência da cota de exibição para longas-metragens brasileiros no cinema até 2033. E aí eu acho que é legal a gente explicar, né, porque muita gente enxerga ainda, tipo, eu vi, né, quando saiu essa notícia, muita gente falando assim, ai, mas vão me obrigar a ver cinema brasileiro? Se Não fosse é- bom, ele tinha espaço sozinho. Só que não é assim, gente, porque um filme comercial, que a gente costuma chamar, né, um filme que tem mais marketing, mais investimento, ele vai conseguir chegar mais nas pessoas com mais facilidade do que um filme independente. Então, se a gente tem ali a porcentagem da cota de tela, os outros filmes que não chegariam, as pessoas vão conseguir chegar. E aí a gente até tava pesquisando, tipo, o exemplo da Coreia do Sul, por exemplo. A gente teve Parasita, né, que ganhou o Oscar. E aí, eu fiz uma pesquisa que em determinado ano, então, acho que quase metade do ano lá, um ano que lançou Jurassic Park. Quase metade do ano lá só passou esse filme na Coreia do Sul. Então, a partir dali, eles começaram esse debate, né, essa discussão sobre leis Sobre a cota de sobre tela de lá, né? fomentar, né, a cota de tela. Então, eles têm uma regularização para isso e também para a formação de novos profissionais. E aí, resultou aí no Parasita, né, na Round Não, e a Six Coreia também. vem crescendo E outros muito, né? milhões. E a Sim. gente, O Parasita enfim, é a cereja no bolo, a cereja né? do bolo, porque a gente tem muitos filmes maravilhosos da Coreia do Sul. Então, é legal a gente falar sobre isso da cota de tela. E aí, no podcast, você fala, né, sobre as leis de incentivo, a cota de tela. Então, como é que você enxerga essa nova mudança aí, com essa PL nova? Depois desse desgoverno todo que a gente Sim, teve. pois é. Agora dá pra respirar um pouco. Eu fui pega desprevenida também quando acabou a vigência da lei da cota de tela, porque ela foi criada para durar acho que 10 ou 20 anos, e aí ela estava atrelada à assinatura de um decreto presidencial anual. Então, o que aconteceu? Quando o Temer saiu do poder, ele deveria ter assinado um decreto dizendo que a cota de tela do ano de 2020, né? Ele 2019. saiu em 2000 o Bolsonaro entrou em 2019, né? Tá, então a cota de tela de 2019 deveria ter sido assinada pelo Temer. E a partir disso, o Bolsonaro não assinou em nenhum dos anos. Então a gente não teve cota de tela nesse período todo. E o que aconteceu foi que Vingadores, Ultimato, engoliu todas as salas de cinema. Tinha gente, inclusive tinha relatos de pessoas que compraram De Pernas pro Ar 3. Sim. E chegaram lá e não tinha a sessão. Teve esse bafafá todo em torno aí do De Pernas pro Ar. Pois é, e assim, o De Pernas pro Ar eu acho que é um ótimo exemplo pra comparar, porque assim, obviamente são nichos diferentes. Quem vai ver De Pernas pro Ar 3 vai ver um filme parecido com esse, e quem vai ver Vingadores Ultimato vai ver outros filmes desse segmento. Dificilmente são as mesmas pessoas que vão nos dois. Mas De Pernas pro Ar 3, ele só existe porque o 1 e o 2 foram sucesso. Exato. Então, é também uma continuação de uma franquia. Total. A gente tem poucos filmes brasileiros que viraram franquia. Tipo, Minha Mãe é uma Peça. E Se Eu Fosse Você. E De Pernas pro Ar. De Pernas pro Ar, Então, existe uma procura, uma vontade, um desejo do público de ver. Não era um filme, assim, feito com R$2 de orçamento e uma vontade muito grande de estar no cinema. Era um filme com orçamento alto, que tinha uma boa perspectiva de audiência. E De Pernas pro Ar 3 saiu prematuramente do cinema por causa da entrada de Vingadores Ultimato. Então, se a gente tivesse a cota de tela agindo ali, o De Pernas pro Ar talvez ficasse mais 1 ou 2 semanas, pelo menos. Exato. Então, a gente teve o Bolsonaro não assinando esse decreto presidencial, até que a gente culminou agora no fim do projeto de lei, da lei, e agora criaram esse novo projeto que seria vigente até 2033. Sim. Uma coisa que me incomoda bastante na maneira como a gente lida com os incentivos à cultura no Brasil é que elas são projetos de governo e não projetos de Estado. Sim. Então, os partidos que são mais alinhados com os pensamentos de esquerda, que eu acho que é conflitante também isso, sabe? Porque o que a gente vê como esquerda e direita no Brasil não é exatamente o que é direita e esquerda no resto do mundo. Sim. Porque a esquerda, teoricamente, deveria ser contra o aborto. Mas, porque a direita, né, tipo, a liberdade acima de tudo, então você pode tudo. É o que faz sentido, né? Pois é, só que a direita no Brasil é super conservadora e a esquerda é mais liberal. Então, os partidos que são mais alinhados com esse liberalismo cultural e também de ajuda de renúncia fiscal para projetos culturais,
esses governos assinam esses projetos de lei, os decretos presidenciais e dão dinheiro ou sancionam esses projetos de lei, esses projetos de editais de fundo setorial, de coisas assim. E aí, quando a gente entra com a direita conservadora no poder, eles cortam tudo isso. Eles E não é deveriam... muito uma sensação de, tipo, vingança, vou tirar aqui. Exatamente. Eles não deveriam ter o direito de cortar tudo isso. Exato. Eles deveriam ter o isso. direito de colocar as coisas de certa maneira como são o alinhamento ou a visão política desse partido, mas não deveria ser possível que um partido interrompesse um projeto que vem mais de 20 anos. Sim. Então, desde a retomada, a gente começou a crescer muito. Nosso cinema começou a ter cada vez mais orçamento, cada vez mais público. A gente estava numa crescente muito boa. E parece que a gente não teve esse baque porque os filmes continuaram saindo enquanto o Bolsonaro estava no poder. Só que eles continuaram saindo porque isso é o tempo que um filme leva pra ficar pronto, sabe? 2, 3, 4 anos. Sim. E aí, agora, a gente tá sentindo essa seca geral, assim. Ano passado, eu tive pouquíssimos trabalhos de assistente de direção. E muita gente tava falando isso nos grupos com que eu frequento. Então, assim, eu entendo que direita e esquerda, elas têm visões diferentes. Mas eu acho que tem algumas coisas que elas não deveriam estar subordinadas a alinhamentos políticos do partido que está em poder, sabe? Eu acho que isso não cabe só à cultura. Saúde, educação, sabe? Tem que ter um mínimo que o governo atual não pode mexer, sabe? Exato. E a cota de tela, eu acho que é uma dessas coisas. E aí, Total. rapidinho, você mencionou trabalhos para cinema e tudo, que você teve poucos. E para streaming, porque os streamings, eles continuam lançando bastante coisa. E a gente acha, não sei, tenho certeza que a gente precisa de uma regulamentação. A gente viu muito isso agora com a greve, né? Nos Estados Unidos, dos atores e tal. A questão dos... como é que fala? Das porcentagens residuais, isso. Então, eu acho que no Brasil, a gente... Por exemplo, a Netflix queria cobrar um valor absurdo lá por tantas telas, não sei o quê. Tipo, aumentando. E aí, entrou o Procon, entrou numa briga, assim. Então, eu acho que tá na hora da gente também ter alguma regulamentação em relação a isso, assim, sabe? Né? Tanto pro consumidor, eu acho, e pra quem produz também, pra quem tá no meio audiovisual, né? Sim. Você vê uma... Acho que uma já tá coisa tendo nisso. uma movimentação pra ter essa Tem regulamentação, um né? projeto de lei dos Isso. streamings. No episódio do Laboratório de Cinema, onde eu falo sobre lei da TV paga, eu menciono o que impactou a gente ter uma lei que regulamentasse o que estava na TV a cabo. Porque o que a gente tá batalhando ainda é para entender o que é streaming. O streaming, ele faz parte da TV a cabo, ou o streaming, ele é um serviço independente, tipo de internet, ou seja, ele competiria tipo com Oi, TIM, Vivo, Claro. Sim. Ou a gente tá entendendo o streaming como um segmento do cinema, que ele compete com o Cinemark, Kinoplex, sabe? Tipo, a gente ainda não tem como encaixar o que é isso. O streaming, ele poderia caber em cada um desses lugares. Ele pode ser uma TV a cabo, porque ele tá na sua casa. Você contrata um serviço e você recebe. Ele poderia estar dentro das telecoms, porque você precisa de internet para ter. E algumas dessas telecoms têm um catálogo próprio. Exato. Tipo verdade. o NetNow, que é da Claro. Tem também da Oi, cada um. A Claro tá Vivo fazendo Play. também. E, Isso. inclusive, eles até já têm parcerias, como, por exemplo, a HBO Max tem com a Claro. sei lá, A Claro tá sabe? com tudo agora, tipo. Então, bizarro. e além disso, você também poderia enquadrar eles como cinema, porque tem filmes que lançam direto lá. Exato. E onde é que você vai colocar eles? Porque se você coloca eles dentro da TV a cabo, então eles estariam subordinados também à lei da TV paga. Porque existe a lei do cabo, que regulamenta o que é TV a cabo, e existe a lei da TV paga, que é essa que diz que a gente precisa ter um mínimo de conteúdo brasileiro nos canais por assinatura. Se a gente coloca ela nas telecoms, a gente tem que começar a cobrar os impostos que são cobrados das telecoms, que também são exorbitantes. Pois é. Mas beleza. E também tem leis específicas das telecom. E se a gente coloca no cinema, aí essa cota de tela vai valer pra cá também, porque se a gente tá falando que ele é um setor exibidor, Exato. então a gente precisa primeiro entender onde é que o streaming vai entrar, ou se ele vai ser uma coisa separada. Porque atualmente o streaming não paga imposto de nada disso que eu falei. Exato. E aí eles não pagam o imposto de nenhum desses setores, eles competem com todos esses setores. Porque se você vai assinar um serviço, você vai assinar Netflix ou você vai assinar uma net, sabe? Tipo,
às vezes você vai preferir assinar a Netflix porque ela vai ter Mais em conta também, mais né? em conta. Ela tem por demanda, você pode escolher o horário que você quer. Na TV a cabo você tem um monte de canal que você não vai assistir. É. Exato. Enfim, a gente não entendeu ainda onde é que tá o streaming. E segundo, que o streaming, por mais que ele tenha sido tipo um salva-vidas, assim, da galera do audiovisual durante a pandemia, porque não parou de rodar, ainda tinha muito trabalho, muita produção. Por eles não estarem em nenhum desses segmentos, não estarem subordinados a nada, a gente não tem uma diretriz de direitos trabalhistas. Eles trouxeram para cá o formato que eles usam para trabalhar nos Estados Unidos, que é 5x2. Ou seja, você trabalha 5 dias, você folga 2. Aqui no Brasil, a gente trabalha com o formato de 6x1, que você trabalha 6 dias e folga 1. Exato. Então, nesse caso, foi benéfico que a Netflix trouxe o formato deles, já que a gente ganhou um dia a mais de descanso. Entretanto, eles trouxeram as regras que eles quiseram também. Então, as produções Netflix Brasil não são do Brasil, são da Netflix. Eu tava lendo sobre isso esses dias. Por exemplo, o Ninguém Tá Olhando, que é uma das minhas séries favoritas. Ai, que saudade. Ai, não fala, corta o coração. Cancelaram, né? Ela foi cancelada. Ela Corta ganhou no M coração. de melhor série de comédia. Muito boa. Foi M do internacional. E é um projeto do Daniel Rezende. Ele tem vontade de Ele é fazer muito uma bom. segunda temporada. Ele contou já num curso. Eu fiz um curso com ele também. Ele é maravilhoso, eu adoro ele. Eu amo também. eu ele falei contou... com ele no Prêmio Brasileiro. Ai, é verdade. Acho que fui eu que gravei pra Foi, ti. eu amo ele. Eu amo ele, porque eu gostava do trabalho dele como montador, né? E Sim. depois Sim. na direção, assim. Então, Então, Eu nesse lembro. curso, ele fala 2 dias sobre montagem e 2 dias sobre direção. É muito legal. Ai, Ele que é legal. maravilhoso. É do nossa. barco. Eu vi já a propaganda. Então, aí ele falou que ele tem ideia de uma segunda temporada e tal. Daí eu falei, pô, mas por que você não oferece então pra outros streams? Ele falou, eu não sou dono disso. A Netflix é a dona do Ninguém Tá Olhando. Então, se a Netflix não quiser continuar, ninguém continua. Caramba. E é uma série que eu vi muita gente falando bem. É. E a Eu mesma coisa queria. aconteceu com aquela série do Santos Dumont, que é da HBO. Só que por uma coincidência, essa série ela não é só da HBO. Ela foi usada um pouco do Fundo Setorial do Audiovisual. E aí ela entrou num limbo pior ainda. Porque o Ninguém Tá Olhando foi cancelado, mas ainda tá na Netflix, porque é da Sim. Netflix. A série do Santos Dumont, ela foi produzida pela HBO com a ajuda do Fundo Setorial do Audiovisual, ou seja, durante o período que era o contrato deles, eles podiam exibir na HBO. Agora não. Agora que acabou o contrato, ela não é mais da HBO E e aí ela saiu. também não é dos criadores, eles não podem oferecer pra nenhum outro streaming. Caramba. Então ela é 50% brasileira, 50% da HBO. E aí é uma série ficcionalizada com uma puta direção de arte sobre uma das maiores personalidades brasileiras da história. E a gente não tem acesso. Que loucura. Que bizarro, né? É a urgência de regulamentar isso, né? Exatamente. E, assim, olha o nível da segmentação da informação, sabe? Tipo, faz parte da nossa história e a gente não tem acesso a isso. Sim. Feito por talentos brasileiros, a gente não tem acesso. E nem pode colocar em nada, né? Por Exatamente. causa- Cara, isso é muito triste, né? Nossa, isso é bizarro. E tem muita produção que é isso, né? A gente não tem acesso por E causa disso. os streamings, especialmente a Netflix, que é toda divertida, toda cheia de rede social, É. eles adoram falar, nossa, Netflix é Brasil, amamos o Brasil, Sempre tudo é do botando brasileiro pra Brasil. falar, né? Exatamente, só que quando a gente precisa, né? É. Tipo, Chega junto. Aí quando o é uma buraco produção é mais Netflix embaixo. Brasil, não é do Brasil, é da Netflix. Caramba. Então, pra eles é muito cômodo mostrar pro consumidor como eles são legais, maneiros, como eles botam a Larissa Manoela na tela da TV. Sim. Mas nada disso tá sendo um favor. Eles estão fazendo Sim. isso por obter lucro deles. Sim. Sim. É Grana não querer mesmo. que o projeto saia, né? Voe Exatamente. pra outro E lugar. tudo bem, eles são uma Sim. empresa, eles não são uma ONG pra colocar coisas assim de boa vontade, de bom coração deles Sim. no mundo, sabe? Mas então a gente tem que entender. Bom, a gente precisa de uma regulamentação. Porque estavam espalhando muita fake news em relação à SPL dos streamings. Sim. Falando que os youtubers iam ter que pagar imposto, que a Foi, gente não ia vi. mais poder criar TikTok sem pagar 40% de imposto. Eu vi, a gente tem que Que fazer loucura. vídeo explicando, não sei se você Eu chegou a fiz fazer. um vídeo falando da fake então news, acho que que era do foi Ei esse que eu Nerd vi. Como tem, e né? daquele maluco lá que era amigo do Monark. Esqueci o nome dele. Como é que é o nome do podcast do que o Monark fazia parte? Flow. Ele saiu. Do Flow. Falou, né? Foi o Flow e o Ei Nerd que estavam espalhando fake news. Foi eu. É Só isso aí. podia ser, Foi né? o seu vídeo, eu compartilhei. Exatamente, eu lembrei agora. É verdade, ela fez mesmo. Eu emocionei. Confirmou. Ai.
Mas a gente já falou aí sobre a cota de tela e eu acho que aqui no Brasil a gente tem o complexo do vira-lata, né? Sim. Que a nossa sociedade não gosta de consumir o que é feito aqui, né? Então, acho que tá tendo uma movimentação melhorando, mas eu ainda acho que é muito mais embaixo, assim. E Eu acho que isso é uma bolha, sabia? Tu acha? Eu acho que é uma bolha de classe média. Tu acha? Não, é porque, assim, por exemplo, eu crio conteúdo de cinema brasileiro. Uhum. E não tem um vídeo que eu poste que o pessoal vem. Ai, porque cinema brasileiro é muito ruim e não sei o quê, Teve né? um corte que a gente postou do podcast aqui Aham. no YouTube que alguém do nada, aleatório, botou: cinema brasileiro é uma bosta. Aí eu mandei pra Brenda. Chegou o Não, vira-lata. chegaram, é. Eu tô muito acostumada a receber esse tipo de comentário, especialmente quando um vídeo viraliza pra fora dos meus seguidores. É. E eu tenho a certeza imediata, se essa pessoa tá falando isso, é porque ela não sabe o que ela está falando. Exato. Sim. Porque, assim, uma coisa é você dizer, não gostei de tal filme, tal diretor não faz o meu gosto. Mas imagina você chegar e falar assim, cinema francês é horrível. Sim. Tipo assim, cara, existem muitos cinemas dentro do cinema Do francês. cinema, e no Brasil também, né? Não, até quando teve essa cota de tela, se tu entrasse no Twitter, era bizarro. As pessoas estavam destilando ódio contra o nosso cinema. E aí eu queria te perguntar se tu acha que esse ódio contra o nosso cinema veio de algum movimento. Porque a gente teve a Porno Chanchada, né? Que veio depois da Chanchada, nos anos 70. E que aí o cinema brasileiro foi visto ali, né? Um lado mais erótico, enfim. E aí teve muita crítica junto com ditadura militar. E aí, não sei se tu acha que tem alguma ligação de vir com essa disseminação, assim, sabe? Ou se é também uma coisa de geração. Que essa geração mais de agora tá mudando isso. Porque eu cresci com minha família falando, porque cinema brasileiro é só putaria, não sei o quê. Infelizmente, Sim. essa é a verdade. Essa é a verdade não do cinema brasileiro, mas que eu cresci ouvindo. Mas, então, eu não sei, você acha, então, que é uma bolha, uma coisa de geração, de repente? Eu acho que tem um quê de bolha. Eu entendo que a porno chanchada tem esse impacto, porque a geração dos nossos pais, dos nossos avós, viram muito porno chanchada. E eu mesma tinha um pouco de ranço da porno chanchada, porque eu achava que isso delimitava muito o quanto que eu poderia trabalhar, sabe? Tipo, quando eu fui pra faculdade de cinema, as pessoas já falaram assim, mas você vai trabalhar com o quê, sabe? Vai ficar fazendo filme brasileiro? Que é só putaria, sabe? Então, diminuindo o que eu poderia fazer, o que eu poderia realizar. Mas depois de estudar sobre a porno chanchada pra fazer o vídeo do Canal Brasil, e daí tem um pedacinho lá, eu entendo que a porno chanchada ela existiu num momento muito específico, onde a gente não podia falar qualquer coisa, e a sacanagem era o que podia ir pra tela. Então, camuflado ali, óbvio que tem muito sexismo, muita misoginia, muitos abusos que aconteceram em set, mas camuflado ali ainda existia uma mensagem da criatividade dos brasileiros de querer chegar em algum lugar. Sim. E eu acho que quando a gente fala mal da porno chanchada, eu acho que é uma falta de coerência, porque esse é o retrato do brasileiro. A gente tá o tempo todo fazendo piada das coisas. Sim. Tipo assim, tem guerra no Oriente Médio. A gente no tá meme. criando um meme em cima disso. Exatamente. Tipo, o brasileiro gosta de fazer piada Eu das tô coisas. rindo, assim, com... Total. Com a mão no joelho, eu tô na consciência. Exatamente isso. E É bem isso em mesmo. relação à putaria, à sacanagem, existe uma vertente muito forte dos evangélicos, das pessoas mais Sim. conservadoras que não gostam disso. Mas a gente também tem que olhar pro lado do que movimenta dinheiro, é o que mexe com esse lado do erótico, com esse lado do sexual. É música funk, é música pop. Até o sertanejo tá se rendendo muito à putaria, sabe? Sim. Por mais que fosse um gênero mais romântico, ele tá se rendendo à Sim, putaria. super. Porque o brasileiro tem essa coisa, assim, sabe? Você gosta dessa coisa de duplo sentido. E uma coisa é quem tá ouvindo a gente falar assim, eu pessoalmente não gosto. Tudo bem, eu também não gosto muito. Mas a gente, como retrato de uma nação, a gente é um pouco No disso, geral, né? sabe? Tipo, a Sim. gente é aquela pessoa que fica fazendo graça e aquela Sim. pessoa que faz piadinha de duplo sentido, que chega É. numa cantadinha e Mas se aí, coloca na hora de falar do cinema brasileiro... Nossa, eu recebo direto assim... indica algum filme brasileiro que não tenha nada sexual, porque eu acho que não existe. Aí vai lá eu e trago a lista pra pessoa. Tem vários. É uma Pois ótima é. pergunta, na verdade. Porque quando você começa a falar assim, cinema brasileiro é tudo ruim, isso não dá margem. Eu não concordo em falar
isso sobre nenhum tipo de filme. A gente falou isso no nosso Sim. primeiro episódio, né? Exatamente. Eu tenho um vídeo no YouTube que não existe filme ruim. Exato, é porque é como bate em você, de repente, Existem experiências, experiência né? do que você teve com o filme no momento que você tava, de repente você tava passando por alguma coisa. E o filme, Exato. a gente tem até não sei se você viu os benches de Uhum. nicho. Então, eu É. adorei, eu achei, gostei de uma maneira e a Brenda já não gostou tanto curti tanto, assim, não já curti não... eu fui de um jeito e saí achando outra coisa. E aí, É. então, eu acho que tem muito isso, Bate sabe? pra cada um Bate de um pra cada jeito, mas isso diferente. não determina, né? Se o filme é ruim ou bom. Eu acho que quando você quer estudar cinema, mesmo que você não goste de cinema brasileiro, você tem que saber elaborar. Eu não gosto de cinema brasileiro. Tá, mas por quê? Porque a qualidade do áudio não é muito boa, porque tem muita putaria, porque só tem comédia, porque são sempre os mesmos atores. Esses são argumentos que eu sempre escuto quando eu falo de cinema brasileiro. E pra todos eles a gente tem uma resposta. Todos eles a gente tem um sintoma e tem uma solução pra aquilo. Teve um cara que falou pra mim assim, eu adoro esse filme de suspense, de fantasia, e o cinema brasileiro não tem isso. Aí eu falei, não? Peraí que eu tenho aqui. Tem sim. Peguei aqui a Eu já listinha, consegui pensar sabe? uns 4 aqui na minha cabeça agora. Exatamente! Então, assim, quando você tá fechado do tal coisa é ruim, independente se é cinema brasileiro ou não, eu já acho que isso não dá um diálogo. Mas aí, quando a pessoa começa, eu quero um filme brasileiro que não tenha putaria, você pode me ajudar nisso? Beleza, a gente consegue te direcionar Sim. pra ir por esse lado. E aí, uma das coisas que eu sou bem crítica, inclusive porque quem me segue, em geral, trabalha com cinema ou quer trabalhar com cinema, se você quer trabalhar com cinema e você não quer ver filme brasileiro, você não vai trabalhar. Exatamente. A gente falou isso também no a episódio gente com o falou Jorge, isso. que ele falou assim, os artistas têm que assistir o próprio cinema, porque, vou fazer um filme, aí vou pegar a referência. Mas Só beleza. gringa. Só gringa. Tipo, beleza, você pode pegar a referência gringa. E não só mas pra pega a quem referência daqui, né? trabalha por fora, porque a gente tava falando que no Festival do Rio, uma amiga em comum nossa, ela entrevistou pessoas, tipo, Jade Picon, esse povo, assim, da internet bem famoso. Uhum. E aí ela perguntou, cara. tipo, cite, sei lá, fala o teu filme brasileiro favorito. Ninguém desse povo famoso, que quer ser atriz, que quer estar ali na novela, que quer estar lá no filme, soube responder, preciso pensar. Todos, é bizarro. Ou só fala o que é mais clássico, que beleza. Ó, Cidade de Deus, Central do Brasil, maravilhoso, todo mundo sabe disso. Mas vamos aprofundar, né? Mais Sim. um pouco, assim. Não é só a gente tem isso, tanta né? coisa. Pois total. Legal. E aí, quando você vai ver o que essas pessoas falam sobre... Tipo, qual foi o último filme do cinema brasileiro que você viu, então? Em geral, é um filme que tem mais de 10 anos. Uhum. E aí, você tá totalmente descolado da realidade, sabe? O que era o cinema americano 10 anos atrás? Imagina você só ver filmes americanos que... Até 2014. Você não tá vendo o que é a realidade, sabe? Então, eu sempre convido as pessoas a isso, assim. Procura ver filmes mais recentes e procura ver filmes que estejam além desses preconceitos que você não gosta, tá bom? Você não gosta de comédia, você não gosta de sacanagem. Então, o que tem de drama, de suspense, com atores talvez não tão conhecidos? Quem são os grandes nomes dos diretores? Às vezes vale a pena você assistir. Ou então, tipo assim, Aquarius bombou muito. O Bacurau também bombou muito. Procura ali na lista de elenco, vê se tem outros filmes desses artistas pra você, quem sabe, né? Procurar. E faz parte, ver filme ruim faz parte da vida, tá? Então, tudo bem você ver um filme e não gostar tanto, mas daí você tem que aprender a elaborar por que você não gostou. Por que você não gostou dos Banshees de Inisherin, sabe? Tipo, existem motivos e você pode elaborar sobre eles. Essa semana eu vi um meme que era assim... Esse filme é realmente ruim ou é conceito? Eu gostei também. Tava no saquinho de às lixo. vezes eu fico assim, Adoro aquele cara, é perfil. conceito ou é realmente ruim? Eu tive Eu fico um total duplo pensar pensando aí nisso. recentemente por causa do Saltburn. Porque Assim, eu gosto da diretora, eu gostei de muitas coisas do filme, mas ao mesmo tempo me dá muita raiva em algumas coisas do filme. Sim. Exato. Mas eu acho que isso, de certa forma, é um filme bom. Porque ele me fez pensar. Ele me fez ainda mastigar aquilo, sabe? Quantos filmes que você vê que 2 segundos depois já esqueceu? Eu amo filme que eu termino de assistir, eu fico pensando naquilo assim, aquilo me incomoda Não, e até de alguma tu muda forma. de opinião várias vezes. Tipo, eu gostei ou não gostei? Sim. Mas é isso ou é aquilo? Tu fica nisso. Às vezes eu penso, vou falar sobre esse filme, mas eu acho que preciso pensar mais o que eu achei sobre ele, sabe? Tipo, É perfeito isso, eu adoro quando acontece. Mas eu pensei a mesma coisa que você em Saltburn. Tipo, eu adoro a Emerald Fennell, né? Que é a diretora. E o filme eu já fiquei naquilo, mas é isso. Eu acho que o final Pensar. muito mastigado me incomodou um pouco, mas de Não resto... me incomodou. Me incomodou. Pra mim, não.
Se ela não tivesse falado ali, ó, spoiler, né? Quem não Pronto, viu, já pula essa é, parte. pula essa parte. Mas eu achei que se ela tivesse deixado mais nas entrelinhas, eu iria gostar mais, sabe? Não sei. Mas assim, de qualquer forma, eu amei o filme. Eu gostei bastante. E foi meio ignorado, né, assim, nas premiações agora um pouco. Mas eu acho que ele não fez nem campanha. Não? Ele estreou Não agora fez no campanha. final do ano. Foi, né? Meio que nos 45 ali. Né? Eu nem sei se ele poderia concorrer esse ano. Mas uma coisa em relação a essa parada de premiação e tal, tem que ver o que o filme fez campanha. Às Ainda tem vezes. isso. E tem, às vezes, quando você pega um filme, tipo, que tem um homem e uma mulher que estão como personagens principais. E aí, quando você vai ver nas premiações, um dos dois foi indicado a ator coadjuvante ou atriz coadjuvante, e o outro ator ou atriz principal. Aí você fala, nossa, mas que absurdo, que machismo, né? A atriz que tem o mesmo tempo de tela, tá como atriz coadjuvante. É porque, às vezes, o estúdio analisou quem poderia estar na categoria de atriz principal e falou, bom, você tem mais chance de concorrer se for na atriz coadjuvante. Uhum. E é melhor você ter um Oscar por atriz coadjuvante do que não ter Oscar nenhum. total, exatamente. Pelo menos não verdade. ter nenhuma indicação, né? E falando de Oscar, a gente teve aí, né, recentemente, lançou a lista de indicados ao Oscar. E aí teve uma polêmica, porque Barbie não foi indicada, a Greta não foi A indicada como Greta. melhor E a Margot diretora, e a também não Margot foi também não melhor foi. atriz. E o Ryan Gosling foi indicado como melhor ator. E o que você achou disso? Você acha que tinha que ter sido indicada mesmo ou não? Qual a sua opinião? Então, vamos lá. Polêmica. Bagunçar o cabelo pra fazer igual aquele meme do ET, sabe? Aliens. Porque, assim, eu não acho que exista um grande mérito em termos de direção a ponto dela ser irremediavelmente a candidata pra ser melhor direção. Tipo, alguém até me perguntou nas DMs do Instagram, como é possível um filme que tá indicado a melhor filme e não tá indicado pra melhor diretora? Aí eu falei, bom, são 10 filmes indicados a melhor filme e 5 indicados a melhor direção. Tipo, pelo menos 5 filmes vão ficar de fora. Então, assim, eu não vi os outros filmes, eu não vi as outras indicações de direção. Porque também essa semana eu tava louca de trabalho, eu não consegui ver nada disso. Mas, eu não sinto que o filme, ele acho que ele tem um grande mérito de produção e não tanto de direção, talvez. Não sei. Pode ser que a galera me cancele agora. Não tem problema. Eu já estou acostumada. 13 anos na internet. E assim, a Margot Robbie realmente eu senti falta, porque eu senti que ela trouxe uma humanidade pra essa boneca, sabe? Tipo, ela poderia muito bem ter ficado numa coisa super caricata, sabe? Tipo, clipe da Kelly Key. Mas ela deu uma humanidade pra essa personagem, e isso eu achei muito especial. E muita gente pode dizer que também isso é mérito da direção. E aí é uma coisa bem debatível, assim, sabe? Eu acho que foi muito legal terem trazido esse universo pra vida real e essa preocupação do que transpõe pro universo, sabe? Tipo, esse rosa Barbie, esse rosa chiclete, a plasticidade das coisas. Não sei se vocês separaram, né? Quando elas estão na praia, a praia não é areia, né? A Sim, praia é plástico. plástico, exato. Então, isso é um ponto de vista... tudo. Sim, a vida de plástico. Isso é um ponto de vista muito legal, mas eu não sei o quanto que isso está atrelado à direção, ou talvez à direção de arte, talvez à produção, sabe? Mas caso Barbie ganhe o melhor filme, que eu acho muito difícil, a Margot Robbie vai subir no palco, porque ela é uma das produtoras executivas do filme, sabe? Exato. E eu acho que isso é um mérito muito grande, assim. Tanto é que teve até um vídeo dela que viralizou, porque como ela é produtora executiva, ela manda na porra toda. Sim. E aí as amigas falaram assim, como assim você é produtora executiva do filme, você é parceira de cena do Ryan Gosling e você não botou uma cena de beijo pra vocês? Não tirou a casquinha. Não tirou. É verdade. Não se beija em nenhum momento. Não, Mas assim, é acho que quase só. falta eu ver Sim. mais filmes do Oscar pra eu poder opinar sobre isso, sabe? Porque até agora eu só vi Oppenheimer e Barbie. Eu não vi nem Os Assassinos da Lua das Flores. Sério? E a anatomia É muito de uma queda também não. Nada. Também é bom. É que a Justine tá... É, a Justine Triet. Triet que fala? Acho que é. Ria, não é? É? Eu ouvi falando nas premiações de Justine É porque... Triet. Quando os americanos falam o nome É, francês. Eu vi uma mulher falando Trerrier. Acho que foi até a Carol, ela falou Justine Então Trier. deve Ela ser, falou. realmente. A É direção francês, dela né, é então. muito boa, né? Esse filme é muito... Foi um filme Sim. que eu fiquei pensando um dia Sim. inteiro, assim, nele, depois que eu assisti. Mas, Sim. enfim, né? Vamos ver qual É porque quais o Barbie teve um fandom muito grande. E eu fiz parte desse fandom. Eu Eu tava também. muito Eu feliz de estar também. todo mundo usando rosa no shopping, Sim, na na rua. cabine. Nossa, pra foi mim, muito assim, especial. tinha sido Foi o muito melhor filme do ano que eu assisti até eu ver Pobres Criaturas e Past Lives. Que foram 2 filmes que mexeram muito comigo. Os dois, assim. Uhum. Pobres viu? Criaturas Não, ainda nem não. se fala, Ai, assim. nossa, ó. assiste.
A gente Os viu dois. juntas, né, o Pobres. Sim, foi. É, Semana passada. semana passada, muito bom. Muito bom. Pois é. Eu acho que todo filme que tem um fandom muito grande, ele tem essa surpresa. E o Oscar, eu não sei se vocês lembram, mas 10 anos atrás eles não faziam um grande alarde, assim, de quem eram os indicados. Não, agora Saiu- tudo, né? Live. Fizeram live. Nossa. Tipo, eles estão tentando ficar mais Apresentadores, pop o negócio, sabe? é. Então, Barbie está na categoria de melhor filme e faz parte disso também, chamar as pessoas para ver os filmes. Porque não é comum o filme mais popular ser um dos indicados a melhor filme. Desde que eles colocaram a categoria sendo 10 indicados, começou a ter mais esses filmes mais populares e tal. É pra chamar a atenção do público mesmo. Claro. É, É exatamente. verdade. Ah, Mudou e o que bastante. eu ia falar do cabelo bagunçado da teoria da conspiração é o É. seguinte. Será que o filme fez campanha pra Greta e pra Margot Robbie? Pois é, Isso fica é bem pensando nisso. interessante, é verdade. Porque pode ser... Olha isso, olha a minha teoria da conspiração aqui, ó. Até Atenção abre pro espaço. corte do TikTok. Abre o espaço. Porque se o estúdio faz campanha pra Barbie ser indicada a melhor filme e melhor ator, gera toda essa polêmica que a gente tá falando até agora do filme que foi lançado 6 meses atrás. Olha só. Boom. É Executivo de verdade. Hollywood. Total, gera o Nossa, burburinho, real. né? Não tinha parado pra pensar nisso. É verdade. Faz todo Mas enfim, sentido. tem que dar uma Pessoas pesquisada pra continuam ver se falando Na ela... rede social continuam produzindo vídeo, debatendo Não, isso. essa semana, o Instagram, o TikTok só fala nisso. Uhum. Só isso. É verdade. As pessoas brigando se o filme realmente merecia, se a Greta merecia, se a Margot merecia, É. gente. Exato. Aí, eu queria te perguntar também, porque assim, no Brasil a gente é muito comum as comédias, né, fazerem mais sucesso. E a gente sabe que geralmente é mais porque tem mais investimento, geralmente, mais... É uma coisa que o público procura mais. Tipo, Minha Mãe é uma Peça, que teve, a gente mencionou aqui. Agora a gente teve o Minha Irmã e Eu, com a Tatá e com a Ingrid. Esses filmes, eles levam mais o público brasileiro para os cinemas. Você vê isso como um interesse maior da população por esse gênero? Ou mesmo por conta dos filmes independentes, eles não conseguirem chegar até as pessoas? Tipo, que às vezes, por exemplo, um filme... Que às vezes a gente vê um filme mais cult, né? E que, por exemplo, Bacurau, que chegou em mais fura a pessoas. bolha, Que né? fura a bolha, exatamente. Então, você acha que é muito por causa campanha foi disso? mais boca a A boca, campanha né? que faz essa diferença? Eu me acho que a enrolei pra te gente perguntar. tem que lembrar muito de quem é o Brasil, sabe? O Brasil não tem ensino superior, o Brasil fala errado, sabe? Tipo, boa parte da população não é essa classe privilegiada que pode escolher filmes gringos pra assistir quando quiser, sabe? E eu acho que a comédia, ela tem uma coisa muito universal. E de se enxergar na tela também, né? Se enxergar na tela, eu acho que isso faz total sentido. Porque, assim, recentemente a gente teve o sequestro do voo 375. Teve uma certa campanha ali por trás e tal, mas não chamou tanta atenção. Teve o filme do Mamonas, que chamou o público porque é o Mamonas. Mamonas, Teve o filme do Mussum também, o filme do Claudinho Bochecha. Uhum. Então, tem alguns filmes de drama que chamam o público. Mas o filme que você não sabe nada sobre ele, eu acho que ele acaba sendo mais popular quando ele é comédia. Sim. Quando ele tem grandes nomes por trás, como esse da Ingrid Guimarães e da Tata Werneck, como você mencionou. E eu acho que chega mais longe, sabe? Eu acho que a gente tá muito acostumado a ver comédia, a gente Sim. quer... Eu acho que quando as pessoas pensam em ver um filme, elas veem um filme pra relaxar. A Não gente é já todo- passa tanto perrengue, né? Não é É. todo mundo que vai Um ver um grande filme pra público, pensar, sim, pra conhecer uma história. É. Então, quando a gente fala de número maciço, público mesmo, eu acho que vai pra uma coisa que é um pouco mais fácil de absorver. E é por isso também que a animação dá super certo na bilheteria, né? Porque é fácil, criança e tal. Então, o filme infantil também dá certo. Turma da Mônica Laços deu super certo. Sim, é. Eu acho Mas que também isso, tem esse público mesmo, né? Que já gostava quando era criança. Por exemplo, eu, Turma da Mônica, eu era fã e vem até hoje em gerações, né? Tipo, minha Eu super- sobrinha ama. Eu Daí super vai- queria ver vai como pegando. seria a adaptação pro cinema. Acho que também tinha essa curiosidade, né? Das pessoas, dos Uhum. adultos. Eu acho que se você pega todos os filmes de boas bilheterias, assim, e tira o que já tem um referencial anterior,
o que fica mesmo acaba sendo o ator conhecido. Sim. Porque Turma da Mônica, a gente era fã da Turma da Mônica. Mamonas Assassinas, a gente era fã da Mamonas Assassinas. Então, o que fica de uma coisa que você não conhece nada e que dá certo? É quando você tem... É o Star System que ainda funciona. Sim, exato. E aí, quando você faz esse exercício para filmes de outros países, pega filmes que não tenham franquias, né? Que a gente vai cortar aqui super-heróis, Terror, né? Jurassic Park e Pânico. tudo mais. O que faz sucesso? São filmes mais leves, são filmes de romance. Sim. Dificilmente são filmes de drama. O filme de terror, ele também tem um nicho muito forte. Muito Tem. forte. Um público muito... Um público super assíduo. É, Mas eu acho que é natural que as Sim. pessoas queiram ver filmes mais leves. Não é só no cinema brasileiro, não. é. E agora, mudando assim o assunto, a gente viu que recentemente estava gravando a série Viúvas, né? Uhum. E tu pode contar um pouquinho dessa Posso. série, se ela vai sair em algum É. canal, né? Se é pra alguma streaming. Você estava como diretora. Tava como diretora. diretora, Tô isso. muito orgulhosa do trabalho que a gente fez. A Mariana Moraes é a atriz protagonista e ela também é roteirista. Ela criou o que legal. projeto. E aí ela se formou na Cal e tal. Ela tem experiência como atriz. Ela não tem experiência, tipo, como diretora, nem nada, né? Então, tinha uma amiga dela que ia dirigir, mas daí ela não tava podendo. E daí a Mari quis dirigir, mas ela também não ia conseguir. Daí ela chegou até mim, através de uns amigos em comum, e me chamou pra dirigir. E eu falei, bora, vamos lá, né? Eu li o roteiro dela é muito bom. Tipo, um roteiro que ela pensou sozinha, sabe? Que não passou por uma Legal. mesa de roteiro. Aham. Teve alguns tratamentos e tal, passou por algumas modificações durante os ensaios, mas eu achei sensacional, assim. Tu pode E, contar um pouquinho? sim, é a história de duas amigas, uma ficou viúva e outra tá separada, e elas vão morar juntas. Elas têm aí, tipo, quase 30 anos. Gente, que Então legal. tem um Que pouco a legal. ver com esse momento dessa cura, né? Da menina que ficou viúva, da outra menina que tá divorciada. Aham. E são 9 episódios, eu acho que a gente vai transformar em 8, porque o 1 e o 2 dá pra juntar. Uhum. A gente tem um elenco muito legal, tipo, pessoas super talentosas. A diretora de arte brilhou demais. Acho que eu vi uma foto no Instagram da. Você viu? Eu vi Então, a tem o série. perfil chamado É. Série Viúvas. É, a Então, gente viu. gente. quem quiser, segue lá, Série Viúvas. Isso. A gente não tem verba nenhuma. É realmente a Sim. Mari queria fazer a série pra colocar o trabalho dela pro mundo e tal. Que Então a gente legal. ainda vai procurar uma maneira de montar. Sim. E provavelmente vai só pra internet, mas vamos tentar, né? Pô, Se mas algum as streaming webséries estão crescendo Tão muito, bombando. né? A Bombando. gente vê, assim, que tem um público que é... Assíduo. Exato. Porque até pediram pra gente entrevistar da série... Ah, Stupid da Stupid Wife. Wife. Stupid É. Wife. Exatamente. Os fãs pediram, por É, favor, tem muita entrevista as gente. atrizes. A gente quer ver elas e tal. e Cara, aí eu Stupid fiquei, Wife gente, é um fenômeno. É, É, bizarro. fenômeno. Gravaram agora a segunda. É a segunda temporada que estavam gravando agora? terceiro. Eu acho que já tá na terceira ou É, quarta. terceira ou É. quarta. Ah, então é. É porque eu vi uma amiga minha que tava na parte da arte postando. Eu tenho umas amigas que estão Bastidores. também nos bastidores. Muito legal. a galera falando Então, isso. é uma forma de vocês conseguirem colocar o projeto de vocês e até, de repente, conseguirem essa fanbase aí, né? Pra Pois próxima eu falei pra temporada. Mari, assim, é muito legal se um streaming queira comprar. Tipo, a Uhum. Amazon chega e quer comprar a nossa série. Mas eu acho que um grande mérito também é a série ir pro YouTube Sim. e ter uma boa visibilidade. E aí os streamings virem quem trabalhou nessa série e falarem, E bom, contratar. vem pra cá pra fazer um Sim. trabalho nosso aqui, sabe? Sim. E tem premiação, né? De websérie. Tem o também. Rio Web Fest. É, o Rio Web Fest. Exato. E, tá, vocês fizeram vocês fizeram os 12 episódios? São 9 São que estão 9 escritos, episódios. mas eu acho que na montagem a gente vai fazer o 1 e o 2 ficarem em um episódio só. Então Ah, vai acabar tá. ficando com 8 episódios. 8 episódios. Ai, que legal. E já gravaram? Já gravamos tudo, foi durante legal. uma semana muito intensa na semana passada. Eu vi. legal. E, cara, ficou muito lindo, assim. Eu acho que a Mari mesmo falou pra mim que a série ficou mais bonita do que ela tava imaginando que Sim. ficaria. E eu gosto muito dessa troca, assim. Eu acho que teve algumas coisas nessa série que me deram um quentinho, assim, que é um texto escrito por uma mulher, sobre mulheres, dirigido por uma mulher e que provavelmente vai ser pro público feminino, Claro. sabe? Sim. E eu tô muito feliz com isso, porque todo mundo que tava vendo os ensaios, sabe? Tem uma cena no final que tem um conflito bem grande, assim. E aí, quando a gente tava passando a cena, uma das atrizes tava chorando. E aí, todo mundo no set vendo o ensaio, todo mundo ficou assim, tipo... Cara, tava todo mundo muito envolvido. Que legal. Então, mesmo sem ver a montagem, a trilha sonora e tal, as pessoas já estavam envolvidas na Sim. história. Então, acho que com Imagina. todos esses artifícios que o cinema possibilita... Sim, é todo mundo junto no projeto, né? Faz toda a diferença. Sim, Sim. exato. E você dirigiu também a primeira temporada do podcast da Maria Ribeiro, né? Sim. O
Para o Para o ímpar. Ímpar. É, que também tá no canal do GNT. GNT, né? Sim. Ai, que E linda. como é que foi dirigir? Aqui eu não podia divulgar quem era. É, eu reparei. Que E amor. como é que foi, assim, pra você dirigir um podcast? Muita diferença dos outros projetos? Cara, foi muito legal, foi bem diferente, mas eu acho que ao mesmo tempo tem muito a ver com o que eu já faço, que é criar conteúdo. E a Maria é muito boa, assim, tipo, ela escreve, ela, além de ser atriz, né? Ela escreve, ela apresenta, ela. Os pensamentos que ela fala são dela mesma, sabe? Aham. Tipo. Eu acho ela muito espontânea, assim. Tipo, Sim. muito, sabe? Então Adoro. eu não precisava dar nenhum direcionamento em relação a como se portar ali numa entrevista, porque ela já sabia Já isso de sabia cor e tudo. salteado. Então eu tava no ponto dela muito pra falar assim, olha, vamos pra tal momento, ou então inclui tal pessoa na Ah. conversa, porque eram sempre duas pessoas Sim. trocando com ela. Eu Sim. amei o episódio da Heloísa Perissei, da filha É dela. muito Nossa, bom, muito né? bom. É um Tive dos meus muita risada. favoritos. Que legal. E são acho que 12 episódios, né? São 11 episódios. 11 É. episódios. Outro que eu gosto muito é do Infante com o Pretinho da Serrinha. Aham. Porque a gente procurou chamar pessoas que fossem diferentes, mas que tivessem um ponto em comum. E aí, esse do Pretinho e do Infante, a gente partiu da premissa de que eles vieram de coletivos para fazer uma carreira solo. Uhum. E aí, eles puderam falar muito sobre criar, sobre o lugar deles no mundo, sabe? O Pretinho falou uma parada que me impactou muito, que foi que ele tá sempre muito arrumado, ele tá sempre com a Sim. camisa passada, com a roupa arrumada. Alinhada. É, e aí ele falou que quando ele morava na comunidade, às vezes você sai todo amarrotado, você chega no pé do morro, tinha uma vizinha que falava assim, você não vai com essa camisa assim não. Daí pegava a camisa, É. passava. Nossa. Então, Nossa, que interessante. são coisas pra falar sobre... como é que fala? Sobre desigualdade social, desigualdade racial, sem ser sobre isso, Sim. sabe? Ele falando uma visão dele. Foi Sim. muito legal isso. Sim. E esse papo veio espontaneamente. Sim, Ah, natural. isso é né? legal. Então, essas misturas muito inusitadas, assim, foram muito gostosas de ver Que legal. acontecendo ali. E vai ter segunda temporada? Tomara, né? Ah. Quero muito. Foi muito, muito bom. Foi. E como é que foi que te chamaram, assim? Foi, já conhecia a Maria? Foi ela que te chamou? Você Não, pode não falar conheci sobre a isso? Maria. A produtora é uma produtora de uma galera que eu já conheço. E aí eu fui assistente de direção no Mete o Papo, de Verão, que é o podcast do Tinder com a Valem Sim. Bandeira. E aí, pra esse podcast, era a mesma produtora e eles queriam uma mulher pra dirigir. Que Então, legal. o outro projeto que eu fui AD, eu era AD de um homem, né? E daí eles falaram, quem sabe você não dirige esse podcast e tal. E aí a gente foi descobrindo e foi tempo recorde, porque eu entrei no projeto foi em julho, eu acho, e a gente rodou no final de agosto. Gente, é verdade. E rodaram em quanto tempo, assim? Foram 2 semanas. Caramba! arrase. Nossa. Eu já editei um podcast também que É, gravaram tu falou. 12 episódios e eu tive que Editar editar todos, eles né? em um mês, assim. Caramba. E era corte, e era tipo. A Nossa, gente loucura. montou uma ilhazinha de edição ali. Então, eu chegava de manhã, a gente organizava pra começar a gravação. Aí, o convidado gravava de manhã. Às vezes, tinha dias que a gente gravava de manhã e de tarde com 2 convidados, né? Aham. Mas, às isso que eu vezes- fiz também era assim. Algumas vezes era só de manhã. Aí, a gente almoçava e depois eu ia lá pra edição pra ir aprovando os cortes dos que a gente já tinha gravado. Então, a gente tava, assim, numa sequência Nossa. bem louca pra cumprir o prazo do Globoplay. Deu certo. E deu certo. Que foi muito legal. bom, E tu faria outros projetos, então, de Super, podcast? super. Foi tranquilo pra ti? Eu amo. O podcast é um veículo muito gostoso, assim, que você pode Uhum. se aprofundar mais. E nesse caso, eu tava dirigindo a cena, né? Dirigindo visualmente. Aham. Mas quando você aprova o corte do vídeo, você também tá aprovando o corte do podcast, Claro. sabe? Sim, exatamente. Então, de certa forma, quem só ouviu o podcast também viu um pouco do meu trabalho ali. Aham, Sim. E o visual também você ajudou a pensar, tipo, a arte, assim. Isso foi tudo trabalho da Carlinha, que é a nossa diretora de arte maravilhosa. E ficou muito bonito, Ficou, né? Foi ficou. muito bonito, ficou né? lindo. Nessa foto A ele parece iluminação é mais linda. avermelhado, É. mas é mais rosa Barbie Pô, tá mesmo. linda pois essa é. foto. E aí a gente colocou alguns elementos pessoais da Maria ali no cenário. Tem, tipo, Legal. foto dos filhos Fotos, dela. A Tem- gravação foi aqui, no Rio? Foi aqui no Rio, foi lá em Aham. Botafogo. Botafogo. E aí eu botei uma plaquinha num cantinho, assim, nessa estante, que eu ganhei de uma diretora com quem eu trabalhei. Ah, Escrito legal. Dias Mulheres Virão. Ah, que legal! Que amei! lindo! Mas quase tudo ali era da Maria, os livros dela. Tinha um Adorei o bordadinho nome. lá da Fernanda Young, que ela já trabalhou Sim. vivendo a Muito Fernanda numa legal. peça. Aham. E Que foi legal. isso. Então a gente já tá se encaminhando pro final, né? Sim, Vamos... estamos. Agora é o mais rapidinho, assim, né? Um bate e volta.
A gente queria saber as tuas inspirações no meio audiovisual, atriz, diretor, diretora, quem te inspira? Essa é aquela hora que dá branco, assim. Qual é o seu filme favorito? Tipo Nunca assim. vi um filme na vida. Exato. Ai, Tá, vamos lá. Em geral, qualquer pessoa. qualquer É, pessoa, uma pessoa que te inspire. Atores, diretores. Isso. Bom, a gente falou muito da Greta Gerwig, né? Eu sou muito fã dela. Tipo, Greta. eu gosto muito de Lady Bird. Eu gosto muito dos filmes que ela trabalhou como atriz. Frances Ha. Frances É. Ha. O Mistress América, Perfeito. pra mim, é Ai, nossa, sim, maravilhoso. muito no coração. Maravilhoso. Aqui no Brasil, falando, né, que as pessoas nunca dão referência brasileira, né? A diretora do Animal Cordial A e A Gabriela. Sombra do Pai. Eu amo Gabriela Animal Amaral Cordial. Almeida. Ela é Ela é muito maravilhosa. boa. Eu entrevistei ela pro meu podcast. Eu sou muito, muito fã dela. Que legal. Eu vi que tem no seu podcast com ela. Sim. Verdade. No final de cada temporada eu tenho uma entrevista com uma mulher daquela Uhum, área, né? E daí na temporada de roteiro é ela. Que legal. E, bom, sou muito fã do Daniel Rezende também. Maravilhoso. Enfim, eu acho que o Daniel, ele traz uma coisa que, inclusive, a gente estava falando sobre essa questão geracional, das pessoas gostarem de cinema brasileiro ou não. A vontade dele de fazer Turma da Mônica não é porque ele quer ser o cara do cinema infantil, porque não é. Sim. Mas é porque ele vê a importância da gente trazer a base, sabe? Uhum. Quando você vê filme criança, você não importa se o filme é bom, se o filme é ruim, se o filme é brasileiro, se não é. Então, quanto mais filme brasileiro a gente tiver, para que essa galera cresça vendo isso, Vendo. sabe? Olha a diferença que fez os filmes da Xuxa, os filmes do Didi. Pois é, Super. muita. Porque era um referencial. É. Tem muita gente que viu Lua de Cristal e que hoje em dia tá cuspindo, dizendo, não, filme brasileiro é horrível. Pois é. Via, revia Exato. várias vezes. Pois é, então, e o Daniel, ele tem um negócio bem legal, que é desafiar o que é possível fazer. Então, aqui no Brasil, às vezes, a gente não tem os equipamentos que todo mundo usa lá fora. Tipo assim, eu vou dar um exemplo qualquer, eu nem sei se é verdade, mas uma grua que você controla remotamente, digital, assim, sabe? Aham. Deve ter, tipo, uma no Brasil inteiro pra alugar uma Caríssimo. fortuna. Mas os brasileiros são muito criativos em Sim. fazer gambiarras pra que aquilo funcione, sabe? Sim, A cena total. da galinha no Cidade de Deus é isso. É isso. É um cara correndo com uma câmera atrás da galinha e fez acontecer. Exato. E fez aquela maravilha. Não, total. E aí o Daniel fala que muitas vezes ele quer fazer algumas coisas no filme dele e às vezes alguém da parte técnica fala assim, nossa, mas o brasileiro não tá acostumado com essas coisas, é muita loucura isso daí. Aí ele fala, não, o brasileiro tá vendo lá Vingadores e tá aham. entendendo, É então eles vão verdade. entender isso também nesse filme. É. Então eu pego um pouco desse pensamento dele, assim, sobre não existe limite pro que a gente vai fazer, sabe? Se a gente quer fazer, a gente pode fazer, a gente tem criatividade pra fazer, vamos fazer caber no orçamento. Sim. E a Gabriela, eu acho que tem essa coisa de boas histórias e histórias inesperadas, Sim. sabe? Vou olhar pra um cenário que todo mundo já viu de uma maneira diferente. A Sombra do Pai, pra mim, é um filme Eu sensacional. gostei bastante da Sim. Sombra do Pai. E Você o pega a Animal história de uma Cordial. menina que perdeu a mãe que tá morando com o pai. Sim. E aí você bota um lado sobrenatural naquilo, sabe? E é fantástico a forma como ela conta, né? Eu gostei bastante, tá no Prime Video esse, é muito bom. Eu É, amo. o Animal Cordial, eu lembro quando eu assisti, eu fiquei. É, sabe? nossa. Meu Deus, que filme é esse? É um dos Um filmes que eu slasher recomendo, assim, brasileiro. pra quem tem preconceito com filme brasileiro, porque ele é bem diferente de É. tudo. Nossa, ele é Xerenão, total diferente. total Ele é diferente. muito bom. E é daqueles que você fica pensando assim um tempo. Eu fiquei. É, então. Matutando Tem uma ele crítica sim, social um por pouquinho. trás. E aí, uma pessoa que você ainda não trabalhou, e você sonha trabalhar ou entrevistar de repente. Deixa eu pensar. Eu gostaria muito de trabalhar num set do Karim Ainus. Ah, muito dele. sim, eu Ele também. é incrível. É Já verdade. entrevistei ele foi um fofo. E eu acho que ele também tem um olhar muito especial pras coisas. Sim. Sim, tem E mesmo. ele tá brilhando aí, né? Até lá fora, tá fazendo história. Ele É muito sempre. bom. Eu tenho essa sensação que ele sempre traz um olhar familiar, assim, uma Uhum. coisa, né? Muito Muito pessoal verdade. dele. E tá, dica pra quem quer iniciar na carreira audiovisual, né? Como AD, como diretora, qual dica que tu dá pro pessoal? Bom, a primeira veja filme brasileiro. Óbvio. Tem que ver filme brasileiro. Tem que ver novela também. Porque Novela, quem sim. é super, filme brasileiro, tem que ver novela também. Sim. Vai trabalhar com as pessoas que estão na novela também, gente. Exato. Quem é ator de tudo. É isso aí. E Não, e as novelas já sempre, né, tiveram esse apelo do público e hoje estão com uma qualidade também melhor ainda, tipo, qualidade cada vez realmente de melhor. cinema, sabe? Acho que quando começou o Referências, Pantanal, né?
Tipo, a gente ganha vários prêmios lá fora, assim, com novela. Acho que quando começou o Pantanal, eu lembro de ver uma cena, assim, que era de drone. Eu falei, gente, que coisa incrível, Cinema. surreal, assim. Impensável, né? Botar um drone na novela. Sabe? Sim. Então, assim, é isso aí, assistam novelas. Eu fiz, cara, teve um... te interrompendo, né? Eu fiz uma trend no TikTok que era, tipo... Era algum áudio, assim, aí que você ia falando, tipo... esse daqui é maravilhoso, isso aqui, não sei o quê. Aí fiz de novela. Cara, bombou. Várias pessoas, tipo... Eu amava essa novela aqui. Ou eu não gostava disso aqui. Sim, Ou, nossa, essa daqui ela é muito boa. E você não colocou, tipo... Então, a galera... Eu acho que novela. isso é muito importante, assim, analisar o que faz um conteúdo ser bom ou ruim. Uhum. Então, tipo, no ano passado eu vi Avenida Brasil, que eu nunca tinha visto. Nossa, é muito boa. Nossa. E aí, depois que acabou a Avenida Brasil, tava passando no Vale a Pena Ver de Novo, Mulheres Apaixonadas. Uhum. Por que Avenida Brasil envelheceu tão bem, Mulheres Apaixonadas envelheceu tão mal? Uhum. Por que ainda, assim, ainda tem temas muito pertinentes e tal, mas Avenida Brasil buscou falar como o povo fala, sabe? Em vez de ser uma novela... Porque Mulheres Apaixonadas era isso, assim, era falar tudo no português perfeito. E aí a Avenida Brasil tentou quebrar um pouco disso, assim. E eu acho que desde então eles tentam replicar um pouco do que foi esse fenômeno de novela que é muito comentada. Vai na Sim. Fé Vai também na deu Fé super agora é certo. super. Então É você tem que verdade. estar antenado, assim, com o que acontece, o que dá certo, o que não dá, Hum. quem bombou em qual novela, sabe? Tem que que o conhecer. pessoal quer se enxergar, né, na tela também. É. Então é muito importante a gente trazer, né? A pessoa que a pessoa se veja ali. E especialmente as como novelas- assistente de direção, Uhum. o assistente de direção, ele vai lidar com o elenco. É, Se você é total. segunda assistente, se você é terceira assistente, você vai lidar com o elenco. Você vai olhar para um Exatamente. camarim cheio de gente, você tem que saber quem chamar. Você tem que entender quem é quem. Tem que fazer um carômetro, sabe? Você tem que Sim, entender exato. tudo isso. Então você tem que conhecer, você tem que consumir. Independente de gostar ou não, bota na televisão, vai fazer outra coisa, mas tipo, vê. Consome aí. E em relação ao dia a dia no set, eu acho que tem que ser muito organizado. Uhum. O assistente de direção tem que saber tudo. Tipo, não memorizar tudo perfeitamente, mas você tem que saber onde encontrar a informação que você precisa. Sim. E como creator, né? Fala um pouquinho, se tu puder dar uma É, dica pra também. gente. Porque a gente também tá... Toda dica é bem-vinda pra gente. Eu acho que o mais importante de tudo é gostar de fazer. Porque eu acho que dá pra você não gostar do que você tá fazendo se você não bota a sua cara lá. Sabe? Se você tem uma coisa bem burocrática ali, sei lá, só uma narração, não sei. Eu não consigo imaginar um universo onde dá pra fazer conteúdo de creator sem amar aquilo. Sim. Então, enquanto você ama, vai atrás disso e entenda seus limites também, né? Sim. Muita gente burnoutando e eu já passei por Não isso. se forçar, né? Ai, total. E o seu filme gringo, né? Internacional favorito e filme brasileiro favorito? Você já Impossível, impossível escolher só um, gente. Eu sou libriana. Aqui a gente tem que escolher. Vejo muito filme. Ai, meu Deus. O meu noivo fala que sempre eu devo responder Cisne Negro, porque é o único filme que eu tenho tatuado. Que linda! Verdade. Mas não é Foi o meu pelo filme filme? favorito. Ah. Mas não é o meu filme favorito, é um Sim. dos meus filmes favoritos, Aham. sabe? Por isso eu tenho ele aqui, Sim. mas enfim. Eu amo muito Cisne Negro, amo Maria Antonieta, amo Lady Bird, amo, sei lá, vários filmes. E brasileiro. E brasileiro, vamos lá. Eu amo A Vida Invisível. Eu também. Maravilhoso. Amo Cidade de Deus, né? Não tem como não amar. Uhum. Redentor é um filme que Eu pouca vi, gente conhece. gente, eu vi sexta-feira. Pela primeira vez? Aham, pela primeira O vez. que vi você achou? sexta-feira. Porque assim, eu tenho Ah, medo eu de achei- rever muitas vezes. Então, A gente como eu não falou tinha sobre isso, visto, então. eu gostei muito porque eu fiquei pensando, assim, que foi muito atual pra época, assim, sabe? Ele traz muito efeito, Uhum. sabe? Uma coisa muito visual, assim, e eu achei incrível. Eu achei sensacional, assim. Eu falei, por que esse filme não tem tanto destaque quanto, Exatamente. sei lá, Cidade de Deus? Porque acho que ele é de 2004? Por aí. É, por aí, 2005. Enfim, achei muito bom as atuações. Tem, tipo, Fernanda Montenegro, tipo... Que é a Camila Pitanga. Camila Luiz Cardoso. Pitanga. Ai, eu amo Enfim, perfeito. Eu gostei bastante. Pois é, eu gosto muito. Rever, ver o que tu vai achar. Não, eu já revi ele algumas Às vezes. vezes não é bom rever. Mas É, daí, depois então, de um tempo, eu eu comecei, que tipo, acho que eu preciso guardar ele como eu gostava dele, A sabe? gente tá falando sobre isso. Eu esses devia ter tempos. feito isso com Maria Antonieta. Eu revi, eu Sério? juro. Ai. Eu amava. Eu amava. Aquela pessoa que assistia, tipo, eu devo ter visto umas 100 vezes esse filme quando eu era adolescente. Aí eu falei, vou rever. Não rolou. Eu falei, ai, por que eu gostava tanto? Nossa, Sabe, eu sou tipo, apaixonada. eu acho que é muito o momento que a gente tá mesmo, né? Sim.
E Os Normais também. Ai, Que é um sim! filme brasileiro que eu amo. Eu amo, gente. É muito bom. A Vania, maravilhosa. Amo. Às vezes tem uns cortes dela no TikTok que Aham. aparece. Às vezes eu maravilhoso. uso uns áudios dela dos eu amo. E antes da gente terminar, a gente tem um joguinho aqui. Ai, É. vamos fazer. Produção, a gente tá terminando, tá? Senão a gente já começa. Tem uma agonia do som de comida no microfone. Ah, Mas não essa fica, né? Não, Que não fala. fica. Não fica, é. Não fica. Eu tinha medo. É um joguinho gente já aqui de comeu filmes e esse, mas eu séries. não Eu já vi. mostrei aqui antes. Que a gente já fez. jogamos. E aí, tipo, são várias cartinhas e tal. E aí tem, tipo, filmes, séries e categorias, né? Aí, coisa, pessoa. E. É só isso. É, filme, série, coisa e pessoa. Aí vamos fazer aqui de. Eu botei aqui de filme e série. Aí tem que. A gente vai te dando dica aqui que vai aparecendo. E Tá. aí, pra tu adivinhar. Calma aí. Esse aqui é série. Peraí. Eu não sou boa de série, tá? Só pra vocês saberem. Ah, então vamos botar só de filme. E pessoa. Não, assim, eu pessoa tenho uma também. noção geral, mas eu não vejo série. Eu tenho preguiça de continuar Ah, vendo tá. série. É, porque a Pessoa, Jordana não tem- sabia o do Eleven, né? Eu não consegui adivinhar Eleven de Stranger Things. Ah. Mas porque eu, Então, eu Mas assisto porque séries, mas eu prefiro filmes. não. Quando eu assisti a série, eu não gostei. Aí eu. Aí não rolou, né, Jura? Juro. Poxa vida. Aí eu. Pega só os filmes, eu acho. Tá, só filmes? Aham, Então eu tá. acho. Então vamos só filmes. Opa. Opa. Essa aqui é de bom, pessoa. Ih, essa Deixa daí é eu séries. Tá. Tá. A Luli Aí pega, a gente pega fala aí. uma, vai falando uma dica, então. Né? Eu acho. É, A gente faz pega, uma só. não olha. E aí, gente. Tá, vai, escolhe uma Eu e tenho não que escolher olha. uma dessas É, categorias. e não olha. Ele Tá. só nos... Tá. Ai. Ah, não é... Esse é... Faz ah, essa esse aí, é fácil. eu faço a próxima. Sou um filme de ação de ficção científica do subgênero cyberpunk. Ai, Quinto Elemento? não. Não. Popularizei o efeito visual conhecido como Matrix. Ah, tá, Foi rápida, Vai, foi dá pra fazer mais uma. Tá, mais uma. Vai, escolhe mais um aí. Vai dar mais uma. Vai. Sou uma série de filmes de fantasia. Senhor dos Anéis? Não. Meus personagens vêm de uma região abaixo do Golfo do México. Minhas histórias se passam na época de ouro entre 1650 e 1700. Graça do Caribe. Gente, ela é muito boa! Maravilhosa! Ela é maravilhosa! Ela quer mais Cara, eu adoro essas coisas. Ah, não! Gente, Ainda essa é bem que muito você boa. ficou ele. Mas... Tá, sou uma comédia romântica. Um dos meus protagonistas... Uma linda mulher. Não. Um dos meus protagonistas apaixonou-se pela filha do major. Ainda não? Não. Aqui Dora vive traindo seu marido Eurico, o padeiro. Autocompadecida? Aê! Filme brasileiro. Amei, gente, ela é maravilhosa! Ela vai... A gente ficou aqui. A gente ficou horas, que Alguns horror. também, não, Tá, não não, todos. a maioria a gente conseguiu. E aí, Oli, a gente queria te agradecer, né? Muito obrigada, por ter vindo gente. Aqui. Foi muito boa a conversa, assim. Sim, Eu deixa- já sabia que ia ser boa, Deixa mas... as tuas redes sociais pro pessoal te encontrar. Nas redes sensuais. sensuais, Suas redes sensuais. Bom, Pode eu falar tô pra lá no se Instagram, Luliluck, @Luliluck. Você pode me encontrar também nos podcasts, qualquer serviço de podcast, Spotify, com o Laboratório de Cinema. No YouTube eu sou Luli de verdade. Tá parado lá, mas ainda existe. Se quiser procurar lá, ver e tal. E é isso, manda jobs. Adoro. Ai, amo. Obrigada, Luli. Foi Muito obrigada, Luli. Obrigada, Foi gente. maravilhoso. A gente Amei. adorou, né, bom. A amiga? gente adorou, amamos. E é isso. Obrigada, gente. Tchau, Até gente. o próximo. Até o próximo.